Muito boa noite, pessoal. Fala, gurizada. Eis na tela aí, live curso de hoje pelo X. Se liga no bagulho que ele é pesado hoje, hein? Antropometria e morfologia, aplicações na biomecânica. E aí o povo pergunta, né? Mas haveriam realmente aplicações da antropometria e da morfologia na biomecânica? Claro que sim. Claro que sim. Veremos ao longo da live curso de hoje. Muito boa noite, pessoal. Tudo certo? Eu lembrei agora que eu botei minha máquina aqui para lavar roupa, daqui a um pouquinho ela começa a fazer uma barulheira, galera. E eu vou dando boa noite para vocês e vou segurar a máquina e lavar roupa aqui. Aqui em casa é assim, meu. Trabalho. O que tá rindo aí, Bruno? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Os caras ficam tirando onda de mim aqui, ó. Eu sou Maria Lava Casa também, meu. Tá certo. Ó, o outro ali também, ó. O Diegão lá, ó. Tirando sarro aí. Que isso, rapaz? Faz parte do processo. Então tá, agora a máquina lavar roupa tá tudo sob controle e vai dar pra nós tocar a live aí, tá? E aí, galera, hein? Nos aspectos biomecânicos dos exercícios, teríamos influência de dados antropométricos e dados morfológicos do nosso cliente que nós teríamos que cruzar com aspectos biomecânicos para prescrever o exercício? Agora eu pergunto pro Gabriel Jefferson, tá entrando aqui, Saúde com Tracinho Gil, tá entrando agora. E aí, galera, o que vocês acham, hein? Vou mostrar aqui de novo, ó. Vamos lá, dá-lhe pau. Me respondam aí, coloquem aí, se posicionem. Antropometria e morfologia. Aplicações na biomecânica. Então pensa o seguinte, eu vou fazer uma prescrição de exercício, hein? Será que eu tenho que, no aspecto biomecânico, pensar e talvez gerar dados da antropometria do meu cliente para cruzar, correlacionar, raciocinar junto com os dados biomecânicos? Será que eu teria que saber alguns dados, não de antropometria, mas também de antropometria, mas dados de morfologia do meu cliente? Será que eu teria que considerar, levar em consideração para cruzar com os dados biomecânicos para raciocinar a prescrição de exercício do meu cliente? São assuntos que eu não vejo muito aqui nas redes sociais, particularmente nessa rede social que nós estamos agora aqui, o Instagram. Eu não vejo muito a galera discutindo isso aqui no Instagram, não. Porque também tem muito isso na população mundial, devido à pandemia mais ainda, aqui no Brasil mais ainda, e entre os profissionais de educação física mais ainda, o chamado efeito manada, né? O que tá na pauta de todo mundo, o que não tá na pauta não entra na pauta de ninguém. Não interessa a importância daquele tema, mas o que está sendo falado hoje? Bom, o que está sendo falado é isso, então vamos todo mundo falar disso, não é isso? E aí o seguinte, galera, tá, mas avaliar o quê? Quando eu avalio morfologia, eu só preciso saber lá a percentual de gordura do cara para prescrever? Né? Será que eu preciso saber só isso? Ou ainda a percentual da massa muscular do cara para prescrever? Será que eu não teria que considerar alguns dados antropométricos cruzando com dados da biomecânica para pensar e raciocinar treino do meu cliente? Eu vou levantar hoje alguns aspectos aí para vocês que não estão na pauta das redes sociais, particularmente aqui do Instagram, mas que eu vejo como pautas e dados e informações importantes para se pensar prescrição e elaboração de treinamento e raciocinar cruzando a antropometria, a morfologia e a biomecânica nesse processo. Então assim, ó, não vou trazer na live de hoje receita de bolo, não defendo essa ideia, mas vou trazer algumas linhas de raciocínio importante aí para quem acompanhar a live curso de hoje, tá? O Yankee está colocando aqui o seguinte, alterações morfológicas vejo muito no público feminino. Mas será, Yankee, seria só no público feminino que eu teria que considerar dados antropométricos e morfológicos? Bom, tem um dado que talvez esse seja raciocínio geral da nação aí, né? Tamanho da pelve, né? Homens e mulheres. Tá, mas no que implicaria a pelve maior das mulheres, né? Um diâmetro pélvico maior nas mulheres. O que isso implicaria na prescrição do exercício? O que isso teria de fundamento maior na prescrição? Então assim, ó, nós temos que começar a ver, raciocinar pontos antropométricos e morfológicos que realmente tenham importância biomecânica e ao ter importância biomecânica raciocinar isso na prescrição. Essa é a defesa. A gente está agora conversando aqui, né, Roberto? Estamos conversando aqui, Ritinha, sobre o que nós vamos alinhar melhor na live curso de hoje, tá? Essa é a ideia, tá? Raciocinar para aprender e para prescrever, né, Ritinha? Essa é a ideia. Carlos Gomes entrando agora aí também, essa é a ideia, Geraldo. Tamo junto aí, galera. Deixa eu ver o que mais colocaram aqui pra cima, se eu não perdi nada, um comentário aqui. Não perdi. Então, galera, essa é a ideia, colocando mais uma vez aqui, ó, pra vocês, né?
a antropometria. O que é antropometria? Qual é a diferença da antropometria para morfologia? Não é exatamente a mesma coisa, tá? Antropometria, morfologia, antropomorfologia. E aplicações na biomecânica, cara. E essas aplicações na biomecânica, nós temos que ver mais diretamente correlacionado com a prescrição, né? Que adianta nós sabermos dados de biomecânica que não nos auxiliam na prescrição do exercício, né? Então isso é fundamental, que nós possamos aí entender a antropometria e a morfologia aplicada à biomecânica. Certo, Adão? Certo, Felipe? Essa é a ideia, galera. Essa é a ideia que nós vamos ver hoje aí, certo? E aí agora eu vou já ir começando então a live curso de hoje aí, já lançando essa pergunta então para vocês. Aonde vocês enxergam antropometria e morfologia cruzada com biomecânica e pautando discussões prescritivas? Onde vocês enxergam isso? Que hoje é o que nós vamos fazer, tá? Vamos fazer. Tem muitos personagens, quem é que tá colocando aqui? O Jefferson Santos, ó, tem muitos personagens que não sabe aplicar a biomecânica de forma correta. Tem muita gente aí que interpreta equivocadamente às vezes a biomecânica, né? Tem um certo terrorismo biomecânico também, feito por alguns profissionais. Quando o pessoal fala, isso aí é terrorismo biomecânico, alguns pontos eu concordo, outros eu discordo. Então a biomecânica ela vem para mostrar potenciais riscos e potenciais níveis de segurança. Pode dizer que um exercício é 100% seguro, como também dizer que um exercício é 100% terrível, abominável. Depende, né? Tudo depende. Ser humano não é linha de montagem, estou sempre falando isso, não é tudo igual, né? Não é Henry Ford lá que desenvolveu a linha de montagem, não é aquilo ali. Ser humano é biológico, cada um tem uma resposta ao treinamento, tá? E é por aí que a gente tem que começar a pensar. Será que o ser humano teria dados biomecânicos diferentes, né? Que dados eu estou falando? Uns dados de antropometria que embasam a biomecânica, né? Então, a galera que está entrando agora, tudo depende, como a Ritinha está colocando, e tudo depende, mas nós temos que saber interpretar se tudo depende, né? O João Alberto falou aqui, ó, tem um pouco de dificuldade ainda de assimilar essas questões, e tô no terceiro da facul. Bom, cara, tu tá no terceiro ano da facul aí, tá... Assim, eu terminei, João, não é o João, como é que é o nome dele? É, João Alberto, ó, meu xará. Eu terminei a universidade, cara, século passado, a minha graduação. Cara. O ano que eu concluí foi 1996. Tu já era nascido, João? 1996. Eu entrei em 1992 na universidade. Fiquei 5 anos na Universidade Federal de Santa Maria. E, cara, eu vou te dizer o seguinte: o que eu aprendi na graduação continua evoluindo hoje. E o que eu aprendi na graduação, muita coisa já mudou. E algumas coisas que eu aprendi na graduação evoluíram. E o que eu aprendi na graduação eu continuo evoluindo até hoje. Em 1999 terminei, então eu me formei em 1996, ok? Guarde essas datas aí, galera, ó. Fala, Maurão, como é que tá? Tudo certo? Tamo junto aí. Fala, Leandro, como é que tamo? Ó, a galera chegando aí na live. Fala, Mauro, fala, Leandro, tamo junto aí, galera. O Kaique não vinha hoje. Pô, Kaique, tu nos deu um susto. Cadê o Kaique que não aparece? Né? Até o Bruno teve que botar o tema da live de hoje, porque cadê o Kaique, pô? Cadê o Kaique, né? Cadê o Kaique? Bom, galera, ó, então guarda aí, ó. Aquele comentário do João lá e tal, que eu ainda não sei, tô no terceiro ano da facul e tal. Mas olha só, eu me formei em 1996, cara. Muita coisa evoluiu, muita coisa aprimorou. Terminei meu mestrado em 1999 e terminei meu doutorado em 2004, cara. Já faz uma eternidade que eu terminei o doutorado aí. E eu te digo o seguinte, cara, eu tô praticamente há 30 anos na área, tá? Eu sou um eterno aprendiz e todo dia eu tô aprendendo coisa nova, todo dia eu tô raciocinando coisa que eu não tinha raciocinado. Hoje mesmo, com esse cidadão aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, esse cara aqui, ó, nós estávamos discutindo algumas coisas do X sobre volume load, agora que tu chegou aí, né, antes da live, e como que nós vamos botar, introduzir a ideia de volume load no sistema X para prescrever. E aí eu e o Brunão pensando daqui, pensando ali, cara, hoje nós tivemos ideias agora aqui que eu... Aquela ideia, né? Tempestade de ideias, começa a vir coisa, e eu e o Bruno começamos a raciocinar com uma forma que vai ficar bem legal de botar o volume load, porque a discussão aqui nossa era o seguinte, cara, no supinão nós vamos botar quanto daquela quilagem para peito, quanto daquela quilagem para deltoide anterior, quanto daquela quilagem para córax braquial que tá trabalhando no supinão, quanto daquela quilagem para tríceps. É muito complicado, a ciência não definiu bem isso ainda, né? Ainda considerando foco interno e foco externo, quando o cara mete o foco, se ele botar o foco no peitoral é uma coisa, se ele botar o foco no tríceps é outra coisa. Cara, tem muita variável intervindo aí. Quem prescreve,
quem tá no chão de treinamento, quem tá todo dia na labuta aí prescrevendo, sabe do que eu tô falando. O ser humano é muito diferente em N fatores. E hoje nós tivemos algumas ideias inovadoras que vai ficar muito legal conversando aqui. Então assim, ó, todo dia a gente tá aprendendo, João. Todo dia. Todo dia tem que estar evoluindo. Todo dia tem que estar atento às ideias, rechaçando algumas, aperfeiçoando outras, deixando umas em stand-by, vou raciocinar melhor isso mais à frente. Faz parte do processo, tá? Então não é porque tá no terceiro ano da facul que tu, de repente, não entende bem as coisas ainda, um processo ou outro, né? Faz parte. Tem coisa que eu também não entendo, cara. Até hoje eu não consigo entender, faz 30 anos praticamente de área aí, né? Beleza, João? Tranquilo? A Carla também, que tá sempre nas nossas lives, não tinha entrado ainda. Eu tava nervoso, cara. Pô, cadê a Carla que não aparece aí, meu? É. Bom, pessoal, então muito boa noite aí quem está na live. Tony, Claudemir, tamo junto. Monique, pessoal que tá aí, né? Estou engatinhando ainda na área. Eu diria o seguinte, Ritinha, que tá todo mundo engatinhando, cara. Tá todo mundo engatinhando na área. Ah, o cara, no momento que ele se acha que tá sabendo, é a maior falha ou o maior erro, não é falha, o maior erro que uma pessoa pode ter. É quando ela acha assim, agora eu já sei o suficiente para atuar na área. Cara, porque isso já vai dar um peso de acomodação, já vai dar uma situação de acomodação, eu já sei o suficiente. Quanto que é o suficiente para atuar na área? Quanto que é o suficiente de conhecimento de biomecânica para eu saber atuar na área? Qual é o suficiente de conhecimento de morfologia e antropometria para atuar na área, Brunão? Qual é o suficiente? Não existe suficiente, cara. Porque, como a gente estava discutindo antes aqui, hoje em dia tem antropometria, tem bodyfotogrametria e tem ultrassonografia. Há um tempo atrás a antropometria era o grande lance para se fazer. Hoje tem ultrassonografia, tudo bem, é caro ainda, mas tecnologia barateia. Daqui 5, 10 anos, cara, não dou 10 anos, daqui 5 anos a ultrassonografia vai estar muito mais barata, vai ter muita gente usando. Tá, então eu tenho que entender qual é o processo da ultrassonografia. Vai ter que entender, meu velho. Porque a antropometria ou vai casar com a ultrassonografia, ou a ultrassonografia vai assumir a responsabilidade da composição corporal, muito provavelmente. Então o EX está atento para isso. Por quê? Porque as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo. E a gente está ligado nisso, e por isso que você tem que estar ligado. Então, não dá para achar que eu já sei o suficiente numa determinada área. Não tem lógica isso, tá? Pessoal, que dados morfológicos ou antropométricos cruzando com a biomecânica eu tenho que considerar para a prescrição do exercício? Vai! Na lata agora, Gleici, coloca aí para mim. Na lata, Jefferson, coloca para mim aí. Saulo, descreve para mim aí. Qual dado e como um dado morfológico ou um dado antropométrico se cruza com a biomecânica para eu pensar a prescrição do exercício? Não se fala nisso nas redes sociais. Só se fala de outras coisas, mas disso não se fala. Então vamos lá, vamos debater algo que tem um tom inédito aí, né? Porque a galera não discute isso. E aí, Danilo, fala pra mim aí, cara. Yasmin, comenta pra mim aí, cara. Que dado morfológico ou que dado antropométrico vocês consideram cruzando com a biomecânica pra a gente poder pensar a prescrição do exercício, né? Que responsa, Ana. Não, mas beleza, te agradeço demais estar com a live. Que hora é em Montreal nesse exato momento aí, Ana? Só pra gente ter uma noção aqui do fuso horário e tal. Como é que tá pra ti? É de madrugada? É à tarde? Como é que é o horário agora de Montreal? Galera, e aí? Vocês não vão me responder? Pergunta bem clara. Que dado morfológico... Olha só. Glica. Olha só. Ingrid, olha só. A pergunta é bem pontual. Qual é o dado morfológico ou antropométrico que vocês cruzam com algum aspecto biomecânico para prescrever exercício? Já estou entrando pesado na live, mas quero saber de vocês. Vocês têm algum dado que vocês usam? Ó? Esse é o tema, eu estou perguntando agora. Me diz aí, comenta aí para mim. E aí, Genildo, que dado que tu usa, cara? De antropometria ou não? Ó, é 19,25. Bom, tá dentro da ideia, não é muito diferente do nosso aqui, 1 hora de diferença, né? Tamanho dos membros como fêmur, proporção entre tronco, membros inferiores no agachamento. Ah, esse é meu aluno Treine Foco Play, Yankee, em desenvolvimento de carreira, aprofundamento de carreira. Ó. No agachamento aumenta muito a inclinação do tronco. Ah, garoto, já fez curso comigo, Yankee, que eu falei disso ou não? Me parece que tu já fez algum curso comigo que eu falei disso, cara. Na relação tronco-membros inferiores, ela influencia demais no agachamento, por exemplo. A relação tronco
e comprimento de membros inferiores tem uma influência grande no stiff, galera. Principalmente no good morning, que é aquela variação do stiff com a barra nas costas, né? Fazer o mesmo movimento do stiff, porém com a barra nas costas. Tem uma influência enorme. Uma influência enorme. E eu vou discutir isso com vocês agora aqui, tá? Então tem dados aí, tem o Ian que foi o primeiro a botar a cara tapa aqui, já trouxe alguns dados, hein? Agachar com excesso de peso seria bem diferente de não... olha só. Centro de gravidade, né, Paulo André? Olha aí, ó, a barriga, centro de gravidade perfeito no agachamento. E aí, o cara com mais peso ou menos peso, não vou considerar no agachamento? Braço de alavanca do membro maior ou menor, braço de força, perfeito. É por aí, galera. Então, medidas antropométricas muito básicas, cruzando com medidas morfológicas, mostram por que um cliente, às vezes, fazendo um ângulo menor no stiff, ele tem mais intensidade de ativação de glúteo ou dos próprios isquiotibiais, porque ele tem um tronco mais longo, ele gera um braço de momento maior. Ele tem um tronco com maior morfologia de peso, ou por massa muscular, ou por massa gorda, e quando ele inclina o tronco à frente no stiff, ele tem uma maior carga naquele movimento ali. Galera, não está entendendo bem isso? Calma aí, eu vou mostrar os exercícios e nós vamos discutir isso com vocês, tá? Então vamos lá, ó, vamos pegar um dado aí que a galera começou a discutir que é bem interessante. Massa corporal na relação massa gorda, tá? Massa gorda, vamos lá. O que eu tenho que considerar a massa gorda pensando em biomecânica para prescrever exercício? Vou dar um dado primeiro no treinamento aeróbio, depois vamos começar a trabalhar com a ideia do agachamento, né? Com a ideia de um terra. Olha só, se o cara tem uma massa corporal, tá? Vamos imaginar aí, homem, 80 quilos, certo? Desses 80 quilos, ele tem 10 quilos aí de massa gorda, certo? E desses 10 quilos de massa gorda, é um percentual baixo ali do percentual dele, que é percentual de gordura. E ele tem um percentual alto de massa muscular. Raciocina comigo aqui. Se eu botar esse cara a caminhar, o que a biomecânica já nos descreveu de impacto quando o cara caminha? Porque tem impacto quando o cara caminha, né? Quando coloca o pé no solo, por mais que não tenha fase de voo, existe um impacto ao caminhar. Ele é da ordem de 1,2 a 1,4 vezes o peso corporal, a massa corporal do cara. E essa massa corporal é 80 quilos, sendo que 10 quilos é massa gorda. Tem um bom teor de massa muscular. Então ele tem, olha só, quando ele caminha, ele tem um impacto na ordem de 1,2 a 1,4 vezes a massa corporal dele de impacto. Se esse cara correr, trote, ele começou a trotar, ele vai ter fase de voo. Ó, agora estamos discutindo biomecânica. O que é fase de voo? É aquele momento no qual nenhum dos dois pés tem contato com o solo, se caracteriza a fase de voo. Isso é fase de voo. E quando se retoma um dos pés ao contato com o solo, o impacto agora não é mais da ordem que era durante a caminhada, de 1,2 a 1,4 vezes a massa corporal do cara. É na ordem de 2,4 a 2,8 vezes a massa corporal do cara. Por que muda de 2,4 a 2,8, podendo até ser um pouco mais, um pouco menos? Porque vai depender da técnica do cidadão ao correr, ao trotar. Porque dependendo da técnica, ele faz isso com uma técnica mais aprimorada, o impacto diminui. Ele faz isso com uma técnica menos aprimorada, não sabe correr, corre todo errado, motoramente falando, o impacto aumenta. Mas o impacto vai gerar, normalmente, em média, para trote, onde tem fase de voo, em torno de 2,4 a 2,8 vezes o peso corporal do cara. Na caminhada, 1,4 a 1,6 vezes em torno do peso corporal do cara. Vai depender também na caminhada da técnica de execução. Então depende de N variáveis. Mas a média de impacto é essa gerada quando o cara retoma, recoloca o pé no solo. Caminhando não tem fase de voo, o impacto é menor. Trotando, o impacto é maior. Tá? Praticamente dobra o impacto aí no trote. Tá, e o que isso tem a ver com a morfologia? Para e pensa agora que ele está aumentando o impacto. Então, o próprio ganho de peso de massa gorda já vai ter um impacto maior se eu colocar esse cara a correr biomecanicamente nas articulações de carga dele. Tornozelo, joelho e quadril. E posso pensar em coluna também. Mas vamos colocar de membro inferior, que é onde impacta mais. Tornozelo, joelho e quadril. Articulações de carga. Que o cara, toda vez que usar o tornozelo, numa marcha, deambulando, correndo, saltando, subindo escada, descendo escada e por aí vai, ele usa aquela articulação sobre estresse de carga. Tornozelo, joelho e quadril. Então imagina o seguinte, com esses dados de impacto aí que eu dei para vocês, se eu pegar um indivíduo que tem 80 quilos, tá? E ele tem
10 quilos de massa gorda, mas ele sobe o peso dele para 90 quilos e aqueles 10 quilos a mais foi de massa gorda, significa dizer agora que se ele estava fazendo a caminhada e mantém a caminhada, vamos imaginar que ele estava com 1,3 vezes o impacto nas articulações de carga, o peso corporal dele. Estava 80 quilos, subiu para 90, ele vai aumentar o impacto. Se esse cara corria, galera, Lucas, Nayara, se esse cara corria, o impacto está aumentando também. Então eu tenho que considerar aquele dado biomecânico de marcha e trote, de impacto na marcha e no trote, na caminhada e no trote, para considerar, para cruzar com a morfologia do cara. Qual é a morfologia que eu estou discutindo? Qual é a massa corporal do cara? E essa massa corporal, o aumento de massa corporal pela massa gorda. Então ele está jogando mais peso. Massa gorda do ponto de vista locomotor é uma massa inútil a mais sendo carregada. Inútil do ponto de vista locomotor, porque do ponto de vista bioenergético é reserva de energia. Tá? Então olha bem o que eu estou caracterizando aqui. É uma massa morta do ponto de vista locomotor, inútil para o ato motriz. Do ponto de vista bioenergético, massa gorda, tecido adiposo, adipócitos, são reservas energéticas. Além do que o cara precisa, né? Muito além do que ele precisa. Mas é uma reserva energética. Agora, quando eu cruzo isso com a biomecânica, é massa morta sendo carregada. E considerando os dados biomecânicos que eu dei, que para caminhada é 1,2 a 1,4 vezes aí a massa corporal de impacto, e no trote é 2,4 a 2,8, isso em média vai depender da técnica do cara, eu já posso ver que se o cara ganhar peso gordo e ele estava trotando, o nível de impacto nas articulações de carga vai lá para cima. Porque é vezes o peso corporal dele, ele ganhou peso gordo, que é massa morta, que não está ajudando para nada. Se ele ganhou 10 quilos de massa muscular e ele aprimorou a técnica, bom, ele vai aumentar o impacto, se ele sair da caminhada e ir para o trote. Mas ele tem massa muscular que a gente sabe que ajuda a absorver esse impacto e ele desenvolveu a técnica para correr, que vai amenizar aquele percentual de 2,8 vezes a massa corporal para 2,3 vezes, 2,4 vezes a massa corporal do cara. Então vejam bem, ó, se eu começo agora a cruzar o dado biomecânico com o dado morfológico, se o cara ganhou massa gorda, é um baita problema biomecânico de impacto nas articulações do cara. Talvez se ele trotava antes, parou um tempo, saiu de férias, voltou 10 quilos mais gordo, depois de 2 meses de férias de final de ano, depois da pandemia, não treinou durante a pandemia, voltou a treinar comigo depois da pandemia, 10 quilos a mais e não treinando 10 quilos a mais é massa gorda, antes ele corria, talvez agora mesmo tendo condição cardiovascular para correr, seja interessante eu prescrever a caminhada para esse cara. Pararam para pensar? Porque o impacto em articulação de carga vai lá para cima, com aqueles 10 quilos a mais de massa inútil do ponto de vista locomotor. Então, com esse dado biomecânico, eu já começo a raciocinar com o ganho de massa dele. Agora, olha bem comigo aqui, João. Olha bem aí, Di Araújo. Olha bem aí, Juninho. Se esse cara ganhou 10 quilos de massa muscular, e vai aumentar o impacto? Vai. Mas massa muscular é uma massa que a gente sabe que ajuda a absorver os impactos articulares que vão ocorrer. E se ele aprimorou a técnica nesse processo ao ganhar massa muscular, a técnica da caminhada, a técnica da corrida, ele diminui um pouco esse nível de impacto, tá, Pedro? Ele diminui um pouco esse nível de impacto, certo, Alfredo? E ele tem estrutura morfológica para absorver aquele impacto maior, saindo da caminhada e indo para a corrida. Então olha bem como é que eu tenho que pensar. Eu não estou dizendo que vocês têm que prescrever corrida, o trote, ou tem que prescrever caminhada. Não estou dizendo isso. Agora eu estou trabalhando com vocês aqui algumas situações que vocês têm que raciocinar, cruzando a morfologia do cara, ganho de massa corpórea, se essa massa corpórea é massa gorda que ele ganhou ou é massa muscular que ele ganhou. E ao ganhar essa massa gorda ou essa massa muscular, como tem um dado biomecânico ali falando que foi feito através do desenvolvimento de plataforma de força, né? A plataforma de força que os caras vê por ação e reação, né? Na plataforma de força eles começam a ver que quando o cara corre lá na plataforma de força, quantas vezes o peso corporal dele está gerando impacto. É com plataforma de força que os caras fazem isso. Então eles têm uma precisão razoável nisso, né? E isso tem uma certa variabilidade, uma certa janela de variabilidade. Mas fato é que caminhar é de 1,4 a 1,8, 1,2 a 1,6, varia um pouco, e correr vai na ordem de 2,4 a 2,8 vezes a massa corporal do cara. Então eu tenho que considerar esse dado biomecânico com o morfológico para ver se é mais interessante eu botar essa esteira inclinada e manter o cara caminhando,
Ou é mais interessante botar essa esteira no plano horizontal e botar esse cara a correr? Eu não estou dizendo qual é o melhor, porque não tem qual é o melhor. Vocês têm que analisar com o cliente de vocês essas linhas de raciocínio aqui. Né? O X, por exemplo, ele permite vocês fazerem uma prestação de uma forma, uma prestação de outra forma. Agora, vocês têm que racionar. O cliente é de vocês, eu não sei a realidade, João Alberto, do teu cliente, né? Então a gente tem que ver. Perfeito, galera. Deu para pegar esse raciocínio aí? Corrida em alta intensidade tem mais impacto ainda, João. O João perguntou aqui, ó. Se a corrida de intensidade tem mais impacto, ela tem mais impacto ainda. Quanto maior a intensidade, maior o grau de impacto no articular. Por exemplo, vou dar um dado aqui para vocês. O salto triplo vai para a ordem de 19 a 20 vezes a massa corporal do cara. E agora imagina aquele Jardel Gregório, cara, que era saltador triplo do Brasil, com 1,90 m e poucos, mais de 100 kg de massa muscular. Imagina o impacto, era na ordem lá de 2 toneladas e pouco na articulação do cara. Já pararam para pensar? Se não sei se vocês vão lembrar, esse cara acho que nem tá mais competindo, não vi ele mais nas mídias aí. O Jardel Gregório, que era treinado pelo professor Antônio Carlos Gomes. Teve um período que ele foi treinado pelo cara. Mostraram no Esporte Espetacular uma vez o cara fazendo, né, a passada, aí fazendo o movimento da passada e saltando. Aquele joelhinho dele fazia um joelhinho valgo, cara. Cada vez que ele metia aquele pé no chão para saltar. Porque o impacto ali, Gustavo, Denise, era enorme. Enorme. Na ordem do que? 19, 20 vezes num salto triplo. Então imagina um cara de 1,95, 1,90 que ele tinha, com mais de 100 quilos, o impacto para cada salto que o louco fazia. Não é quando ele caía na areia, quando ele fazia a movimentação do salto ali, era de 2 toneladas na articulação. E aí ele tem que ter músculo para sustentar aquela pancada na articulação ali. E é uma pancada, mas o cara era um cara forte. Agora imagina um cara com essa estatura, com mais de 100 quilos, mas não tendo a massa muscular do Jardel, e tendo mais massa gorda, jogando um futebol final de semana, peladeiro final de semana. Futsal, piso duro. Pega e imagina. Por que tem tanto nível de lesão desse pessoal que pratica aí final de semana? Né? O atleta de final de semana. Uma explicação tá aí. Então, galera, nós temos que considerar isso. E a pergunta do João aqui é bem pertinente, porque quanto maior a intensidade, maior o impacto, como é que esse cara joga futsal? Por que atleta... Começa a se perguntar, galera, por que atleta de futsal não é o biotipo de atleta de jogador de campo? O atleta de futsal é mais miudinho, mais pequenininho. No geral, tem uns meio porradinho ali, mas no geral é mais miudinho, mais magro, mais fininho. Jogador de campo, no geral, é mais alto e um pouco mais porrada. No geral. Por quê? Não é comum ver jogador de futsal com 1,85. No futebol, normal. Claro que tem cara baixo, o Romário tá aí, né? Mas o Romário era porradinha também pra jogar no meio dos caras. Então, quer dizer, no geral, é o que a gente vê. E por que no futsal são mais fininhos, né? Tem menos impacto, menos nível de lesão, é mais leve para se locomover. Então, quer dizer, a gente tem que entender esses fatores biomecânicos aí, né? Quando o quadril é largo, o joelho valgo. Ó. Então aqui, ó, o Paulo André tá colocando um outro dado, ó. Quanto mais largo o quadril, maior a tendência. Vamos dizer que o joelho vai ser valgo, mas maior a tendência de joelho valgo. Por quê? Quanto maior o quadril por lado, maior o valgo. Ó, vocês já ouviram falar em valgo fisiológico? Vocês sabiam que tem o valgo fisiológico? O alinhamento entre fêmur e tíbia, tá? Fêmur, ó, tíbia. O alinhamento entre fêmur e tíbia não é 180 graus. Ele é 175 graus em média também. Então, ao natural, o nosso joelho já tem um valgo. Tanto é que é chamado de valgo fisiológico. Né? Agora, quanto mais larga a pelve, maior a tendência, pela ação inclusive do centro de gravidade, desse valgo ser maior do que o fisiológico, natural, que é o 175, 173 graus do ângulo do joelho. Então, aí tem um dado antropométrico, né? Olha, o João André colocou aqui, um dado antropométrico que justifica sim. Então, se eu medir o diâmetro bitrocantérico dos meus clientes, eu vou começar a ver, ou biilíaco, né? Eu vou começar a ver quão largo é a pelve dos meus clientes. E quanto mais larga a pelve, maior a tendência. Não é que vai ter. Maior a tendência, Cid. Maior a tendência, Hanan, de ter joelho valgo. Então aí, quando eu vou fazer uma avaliação postural, eu tenho que ter um olhinho mais clínico, olho de Tandera, visão além do alcance. Ficar focado naqueles caras que eu vi que tem um diâmetro biilíaco maior do que o normal para aquela estatura. Ah, 1,70 m, o que seria o diâmetro biilíaco? Bom, meus alunos de 1,70 m, esse diâmetro biilíaco é tanto, esse cara é acima desse padrão. Né? Então eu tenho que ficar ligado para esse dado. Isso são coisas que não se discutem, né, galera? Mas são dados que fazem aquele negócio, né? Como é que eu vou me diferenciar no mercado? Aí o cara quer fazer fantasia no Instagram,
quer ficar pulando isso, fazendo dancinha para se diferenciar no mercado. Meu, faz coisas que a galera não faz e que são importantes para analisar, que tu já vai se diferenciar ao natural no mercado. Vai se diferenciar ao natural, fazendo teu trabalho bem feito, fazendo coisas que a galera deveria fazer com o personal e tu tem condição e faz e apresenta para o cliente, tem rotina nisso, já vai se diferenciar ao natural, né? Ó, aí a Franciane tá colocando aqui, por isso que mulher tem mais tendência ao valgo. Ó, vou dar um dado agora para vocês da região que eu resido aqui. Eu vim morar em Blumenau em 2004, tá? Então eu tô morando em Blumenau desde 2004. E o que me impactou? Várias coisas me impactaram em Blumenau. Eu vim do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Cheguei aqui em Blumenau, tem várias coisas que impactam, né? Muitas coisas boas que impactam. Tipo, a cidade é extremamente limpa, organizada, criminalidade é muito baixa perto das outras cidades que eu morei. Nossa, aqui eu tô na Europa, me sinto morando na Europa em Blumenau. Quem vem aqui vai se sentir também morando na Europa. Mas uma das coisas que impacta, que tem a ver com a live, aqui é a tendência germânica, né? Descendência germânica muito grande. E aí o que acontece é que as mulheres são muito galegas, que chama aqui, né? As loiras são chamadas de galegas, né? Então aqui tem muita mulher galega, alemã, né? De descendência alemã. E o que isso impacta? Muitas com pelve muito larga, uma característica. E aí uma coisa que me chamou muita atenção em Blumenau, logo que eu vim morar pra cá, era o nível que eu via e vejo até hoje de mulheres com joelho valgo. Muita, cara. No Rio Grande do Sul, em Santa Maria, assim, eu praticamente não via. Aí eu cheguei aqui de cara, foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Cara, mas como tem mulher com joelho valgo aqui? E aí tu começa a analisar, tu começa a atuar no mercado aqui, tu começa a ver que o diâmetro biilíaco, né, é muito maior do que o normal, o trocantérico, por consequência, bitrocantérico, dado antropométrico, que ninguém mede diâmetro bitrocantérico. Eu mesmo estou dentro de um laboratório, mas a galera no dia a dia no mercado não mede, né? Então, diâmetro biilíaco, bitrocantérico muito grande, e isso é uma provável explicação, não dá para afirmar 100%, mas que há uma grande chance de estar associado com uma incidência de joelho valgo aqui muito grande. Outro dado para cruzar junto, ó. Além desse diâmetro biilíaco, bitrocantérico grande, porque as meninas daqui são muito, como é que é? Não é alemã, é? Galegas, são galegas, né? São loiras e tem essa característica. Tem outro dado, o dado do percentual de gordura, que a galera daqui gosta muito de cuca, comer e tomar chopp aqui, né? Faz Oktoberfest, né? A maior festa germânica fora da Alemanha é daqui, a maior Oktober fora da Alemanha é aqui em Blumenau. Então, quer dizer, a galera tem uma boa parte aqui são bem rechuchudinhos. Então associa agora a morfologia da gordura com a característica antropométrica, tu começa a entender a postura de membro inferior com joelho valgo. Então o que se tem que ter muito aqui na região de Blumenau? Um olho de Tandera muito bem afinado, de visão além do alcance pro cara, na prática de treinamento, quando essas gurias entram numa academia vão fazer um agachamento. Quando essas gurias entram na academia vão fazer um terra. Quando essas gurias entram na academia vão fazer uma passada, um avanço para ver aquele joelhinho se não entra em valgo. Então olha como é que a gente cruza biomecânica e morfologia e em cima disso raciocina uma situação que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque há uma tendência germânica, elas são galegas, e há uma característica bitrocantérica, biilíaca maior, associado a uma questão também cultural, né? Como é que chama hoje de nutricional, cultura nutricional, como é que tem um termo para isso, cara? Agora me fugiu aqui, não é um termo bem conhecido aí. Bom, mas deixa pra lá. Tem uma característica nutricional muito forte, que as meninas ficam mais fofinhas, e isso leva a uma incidência de joelho valgo bem forte, e às vezes a pessoa não tem na postura normal, mas quando ela vai agachar, devido àquele teor de gordura maior, aquelas características antropométricas, a tendência de valgar é muito maior. Então o cara que atua aqui em Blumenau e região tem que ter um olho muito clínico, que eu chamo de olho de Tandera, de visão além do alcance, para poder entender isso na prescrição. Então olha quanta coisa, galera, nós já discutimos aqui com a questão de antropometria, morfologia, biomecânica e prescrição. Isso tem que estar gastronomia, ó. Isso aí, valeu, Júlio. É uma cultura gastronômica em Blumenau que conduz a isso também, cara. É uma cultura. Olha só, quem é da região aqui já deve ter notado. Eu dei aula em Itajaí, que é 45 quilômetros daqui de Blumenau, só que é litoral. Do lado de Itajaí é Balneário Camboriú. Então eu tinha na Univale em Itajaí vários alunos e alunas de Balneário Camboriú. E eu vou recorrentemente a Balneário Camboriú.
O que a gente nota claramente indo nas academias e conversando com os alunos que atuam nas academias aqui em Blumenau e em Balneário? Balneário é 80 quilômetros de Blumenau. É aqui do lado, os caras vão e voltam, dá 1 hora de carro, um pouquinho mais de 1 hora. O que a gente nota? A cultura gastronômica em Balneário é uma, a cultura gastronômica aqui é outra. A cultura do exercício físico em Balneário é uma, a cultura do exercício físico aqui é outra. Então olha quanta coisa está envolvida nesse contexto e eu tenho que considerar isso na prescrição, galera. Se eu estou em Blumenau, eu tenho que ter o olho de Tandera para ficar atento a determinadas coisas que nós estamos discutindo aqui. Joelho mais valgo, impacto mais grande, aquele diâmetro bilíaco maior e aí talvez o impacto na corrida do cara é maior, né? A tendência de valgo numa passada, num stiff, num agachamento búlgaro é maior. Eu tenho que ficar muito atento para isso. A cultura aqui, a cultura nutricional, como é que aqui que a galera me ajudou? Gastronomia aqui, a cultura gastronômica me leva a uma determinada situação. Em Balneário é o inverso, cidade de praia, a galera quer estar bem, cara. Então, olha quanta coisa está envolvida, inclusive cultura gastronômica, né? E se a gente pensar nisso, nós estamos na contramão, né, galera? Assiste Ana Maria Braga, esse programa que dão de manhã, de vez em quando eu fico olhando só para ver tanta bobagem, como sabe, eu fico, cara, o que a galera passa de manhã na TV? E é tanta bobagem, e aí a gente vê assim, ó, é comida em cima de comida, cara. Aí depois vem um médico falar o que é bom, comer isso, comer aquilo, mas os caras estavam passando bolo de chocolate, bolo de limão, bolo disso e Não. Bom, vamos lá. A Tainara colocou aqui, ó, se fosse em areia, professor, diminuiria... Claro que sim, Tainara. Agora, e eu posso te falar porque eu sou peladeiro de areia, né? Eu jogo futebol na areia, né? Uma coisa é uma areia fofa, outra coisa é uma areia não fofa. Então o cara vai correr na praia, aí ele vai na areia fofa, fica muito pesado. Aí ele vai para aquela parte que tá molhada da areia, ali o impacto é igual de um piso. Então a areia diminui muito o impacto. Então fazer atividade na areia, como eu falava pra galera ali de Balneário, nas pós-graduações, falava pra galera de Itajaí nas minhas aulas na Univale. Cara, se vai fazer um hit com o cara, eu coloco ele na areia fofa. Vai ficar muito pesado, ele vai no trote, a intensidade já vai lá pra cima. Pode até caracterizar já um hit pro cara. Ou um intervalado de média intensidade. Não precisa ser um hit, né, de alta intensidade. Então a areia, Tainara, é uma estratégia. E aí o que a Tainara está colocando, já dou uma outra ideia pra galera raciocinar. Aqui a ideia é raciocínios, né? Por que quando se faz estúdios de treinamento ou academias, não se cria um espaço dentro da academia de caixa de areia para treinar? João, viagem da tua parte, pergunta da Tainara aí com a areia. Que isso? Criar um espaço, um ambiente de treinamento com caixa de areia para treinar? Claro que sim, cara. Tu vai aplicar um treinamento intervalado ali na areia, uma areia fofa, tu pode ter 2, 3 tipos de areia, e a gente sabe que dependendo do tipo de areia, mesmo ela seca, ela vai ter pesos diferentes. Eu que jogo na areia sei bem disso. Tem areia num lugar. Praia Brava, quem conhece aqui a região Praia Brava em Itajaí, vai caminhar naquela areia da Praia Brava. O cara já vai ter dificuldade para caminhar naquela areia. Agora imagina ele trotar na areia da Praia Brava em Itajaí. Imagina ele fazer um trabalho de hit naquela areia lá. Tá moído, cara. Tá moído. Então, quer dizer, é um tipo de areia muito pesado. Então, por que a galera não faz caixa de areia dentro do trabalho? Porque minimizaria impacto, né, Tainara? Minimizaria muito o impacto articular. Então eu poderia colocar trabalhos mais intensos numa areia bem fofa dentro da academia, dentro do estúdio de treinamento. João, isso é viagem, ninguém vai fazer. É viagem? Ninguém vai fazer? Vocês conhecem o velho da van? Como é que é o nome dele? Não, agora eu vou falar do velho da van agora. Luciano Huck, que apareceu na CPI, aí, aquela palhaçada da CPI lá no Congresso. Você conhece o Luciano Huck, o velho da van? O dono da van. Quem não tem uma van na sua cidade aí? A van tá, né? Tá por tudo que é lugar. Esse cara, o filho dele é fisioterapeuta. Por que eu tô falando do velho da van? Porque ele tem dinheiro? Muito dinheiro. E o filho dele é fisioterapeuta. E o filho dele construiu uma clínica de fisioterapia aqui em Brusque. Sabia disso? Não sabia. Cara, de primeiro mundo. Mas de primeiro mundo. Esses dias eu tava vendo os vídeos, eu acompanho aí os vídeos do filho dele. Né? Até porque a sócia do filho dele nessa clínica da fisioterapia foi minha aluna da fisioterapia na FURB. E eu tava vendo, cara, um negócio de primeiro mundo, assim, os espaços, salas para trabalhar só com criança, kids e tal. E o que eles têm dentro de uma clínica de fisioterapia de alto rendimento? Claro que foi muita grana aquilo aí, mas é o filho do velho da van, pô, Luciano Huck. Se liga, o cara tem dinheiro. Os caras botaram uma caixa de areia, galera, lá dentro. Uma caixa de areia, bicho.
Então o que eu estou falando aqui, a galera da fisioterapia já está vislumbrando e fazendo. Não é viagem, porque é uma questão biomecânica, né, Tainara? Que eu estou aliviando muito o estresse biomecânico, Mauro. Porque eu estou fazendo numa areia que é fofa dentro de um espaço que eu planejei para o cara tira o tênis, faz aqui o treino, depois vai para uma sala de musculação, depois vai fazer uma corrida, depois tem uma areia artificial que eu tenho aqui, depois tem um gramado artificial. Então, quer dizer, bota a cabeça para pensar, porque isso tem um efeito biomecânico avassalador, que aumenta a intensidade e diminui a impactação, galera. Olha que interessante isso. Os caras, eu não me lembro agora o nome do guri, tá? Não me lembro o nome do guri. Filho do velho da van, Luciano Hang, aqui em Brusque, do lado aqui de Blumenau. Brusque é aqui do lado de Blumenau, de onde eu falo para vocês. Fez uma clínica de fisioterapia de primeiro mundo, assim, de primeiro mundo, estrutura top. E colocou um espaço com caixa de areia dentro do trabalho de fisioterapia dele. E não é pra galera jogar futevôlei, jogar vôlei, jogar beach tênis. Não, não, não. Fazer fisioterapia lá. E por que não a gente não faz o mesmo? Quanto é o custo de botar uma caixa de areia quando o cara tá dentro de um ginásio, de um galpão fazendo o espaço dele? É abrir um espaço ali, botar um pouco de areia, não precisa ser nem muita areia, porque como não vai molhar, ela vai se manter seca e vai se manter com uma boa absorção de impacto, né? E vai se manter bem pesada para treinar. Galera, olha aí. Por que não fazer? O custo-benefício disso é altíssimo. A galera não faz, né? Certo? Deixa o treinamento extremamente intenso. Extremamente intenso. E alivia impacto, que é o que nós estamos falando de biomecânica aqui, galera. Deixa o treinamento intenso e alivia impacto. Então, Tainara, ó, tá aí tua pergunta, né? E tá aí vários raciocínios em cima da pergunta da Tainara, que tem a ver com biomecânica. Caixa de areia. E tem a ver com empreendedorismo também, o cara ser esperto no mercado. E estou trazendo um caso real da fisioterapia aqui de Santa Catarina. Que inclusive eu já vi vários vídeos, trouxe aqueles cantores lá, Zé de Camargo e Luciano, para ver a fisioterapia dos caras, porque aí ele faz um auê todo, né? Vamos ver outra pergunta aqui da galera, ó. E aí vamos dar uma analisada em outras questões aqui, tá? O João Alberto, ó, a pelve mais larga das mulheres tem alguma relação com muitas mulheres que têm... A hiperlordose eu não diria, tá, João? Com relação à hiperlordose. Que a largura aí tem a ver com o distanciamento das cabeças dos fêmures, né? Direito e esquerdo, que vão se afastando, porque a pelve é mais larga e isso daí do valgo fisiológico ele tende a ficar maior. Agora, com relação a uma hiperlordose, eu, a princípio, não diria que tem uma relação. Claro que aí os estudos podem me provar até o contrário, mas num primeiro momento, na análise do conhecimento que eu tenho, eu diria que não tem relação, porque a estrutura biomecânica gerada pela pelve mais larga, a princípio, João, não tem uma relação mais forte com a hiperlordose. Outros fatores, porque a hiperlordose é uma tilt anterior da pelve que leva à hiperlordose. Ou a pelve está no equilíbrio pélvico sagital e por algum outro motivo a coluna acentuou a concavidade posterior, que é a hiperlordose. Então, normalmente está mais associado a uma estrutura óssea da coluna ou a uma estrutura muscular encurtada, hiperativa ou hipoativa, que nesse cabo de guerra que tem ali, pode ter alterado essa projeção, tá, João? Então, nesse sentido, não vejo relação. Até abrindo aqui uma sugestão para vocês, sábado agora, eu vou mostrar pelo método de body fotogrametria num curso, né? Das 9 da manhã ao meio-dia, exatamente como quantifica isso. Pelve em anteversão, em tilt anterior, em tilt posterior. Só que assim, daí não é no olhômetro, né? Porque normalmente a gente vai no olhômetro. A body fotogrametria não vai no olhômetro. Nós vamos demarcar os pontos lá, vamos traçar a linha, vamos traçar ângulos. E em cima do ângulo nós vamos para referências. E em cima de referências nós vamos definir se o cara tem ou não tem aquele desvio postural, né? Esse vai ser o curso de sábado agora, não sei se a galera estava atenta para isso. Sábado agora nós estamos fazendo esse curso. E domingo aí eu trabalho corretivo postural. E eu vou abordar isso que eu estava falando para o João, que é o trabalho de pares antagônicos anatômicos, que provavelmente, João, é mais importante para eu enxergar uma hiperlordose, enxergar os pares antagônicos anatômicos, um mais ativo, o outro menos ativo, e aí gerou a tilt anterior ou a tilt posterior, ou acentuou a lordose sem ter acentuação de tilt, ou seja, a pelve está equilibrada no plano sagital e mesmo assim o cara tem hiperlordose. Pode acontecer? Pode. Então é mais interessante, mais provável que isso esteja acontecendo do que qualquer outra coisa, tá, João? Então isso é interessante saber, diagnosticar, que é o curso de sábado agora, esse final de semana. Sábado a gente vai fazer esse curso e domingo é a correção prescritiva através do treinamento de força com a abordagem de pares antagônicos anatômicos. Quem gostou do tema,
Se interessa pelo tema, quer aprender a fechar diagnóstico quantitativo com bora e fotogrametria e quer entender a prescrição corretiva, esse combo de cursos nesse final de semana com baita desconto, tá? R$130 nos 2 cursos, individual é R$80 cada curso. Então a galera consegue fazer tanto o diagnóstico quanto a prescrição, 2 cursos, um sábado, outro no domingo, e aí entende todo o processo. Eu vou passar pra galera aí nesse final de semana, tá? Então beleza, aqui a pergunta do João veio bem a calhar. Tem mais uma aqui do Kaique. Tipo de pisada vai ao encontro da sua fala, mestre? O tipo de pisada também entra dentro daquela questão da técnica que eu falava antes, né, Kaique? Pé plano, pé cavo, pé normal, que eu já falei em lives anteriores e mostrei aqui os baripodógrafos, né, para fazer a medida, entra nessa discussão também. E olha só, quando o cara tem pé plano, que entra nessa discussão, o pé plano tenta gerar tornozelo valgo e joelho valgo, quem tem pé plano, tá? Quem tem pé plano, curvatura do arco plantar alterada, pé plano. Quem tem pé plano e diminui o arco plantar interno tende a gerar o tornozelo para dentro, tornozelo valgo, e levar a joelho valgo, porque a tíbia inclina para dentro, biomecanicamente falando, tá? A tíbia inclina para dentro e biomecanicamente tenta fazer isso. Tende a fazer isso. Então o pé plano é um fator. E o treinamento, e aí qual é um dos fatores para tentar corrigir o pé plano? É trabalhar a musculatura intrínseca do pé. O que é musculatura intrínseca do pé? É a musculatura que tem origem e inserção no próprio arco plantar. Tem músculos que movimentam, inclusive o hálux e os demais dedos do pé, que tem origem lá no hálux e nos demais dedos do pé, cruzam o tornozelo e vêm para a perna, né? Mas a musculatura intrínseca que eu estou me referindo é aquela musculatura que tem origem e inserção no próprio arco plantar. Essa musculatura, se vocês buscarem em livros de ortopedia, eles vão colocar justamente essa situação. Tentar treinar essa musculatura. E aí se coloca muito aquele exercício que vocês já devem ter visto por aí, que é botar o pé no solo e ficar puxando uma toalha com a ponta dos dedos. Amassar uma folha de papel. Amassar uma folha de papel e tal, para movimentar o arco plantar. Então eu boto lá a ponta dos dedos, vai puxando uma toalha com o calcanhar fixo no solo, vai puxando a toalha, ou vai amassando uma folha de papel, por exemplo. Mas eu vou dar uma outra sugestão para vocês, que de cadeira eu posso dar essa sugestão. Treinem na areia. Coloque um cara... O que é treinar na areia daí? Coloque o cara caminhar numa areia fofa. Caminhar numa areia fofa. E por que eu afirmo isso para vocês? Porque quando eu comecei a jogar futevôlei, as primeiras 2 vezes que eu fui para uma quadra de areia para jogar futevôlei, eu jogava vôlei. Aí eu migrei pro futevôlei porque eu não aguentava mais as lesões na quadra. Doía dedo, doía joelho, de salto, né? Fui pra areia para jogar futevôlei. As 2 primeiras vezes que eu entrei na quadra, eu entrei num dia, no outro dia eu tava com dor na sola do pé. No outro dia eu entrei para jogar de novo, dor na sola do pé. Aquela dor de músculo, né? Aquela dor muscular tardia, bem aquela. Mas só na sola do pé. E aí eu começava a massagear o pé e disse, cara, mas o que eu fiz que eu machuquei o pé? Depois o João começou a se tocar um pouquinho, que aquilo era a musculatura intrínseca do pé, que foi extremamente ativada a eu me movimentar meia horinha num dia para brincar um pouquinho com a bola, porque eu não joguei futevôlei, né, cara? Sim. Fui brincar para ver se eu tinha jeito de bater com a cabeça na bola, bater com o ombro e tal. E eu brinquei meia hora, 2 dias, fiquei com o pé extremamente dolorido. Quando eu paro muito tempo e volto a jogar futevôlei, o arco plantar, a musculatura intrínseca do pé, dói demais. Dor muscular tardia, porque isso prova o quê? Que tem um esforço da musculatura intrínseca do pé muito forte, e isso é um dos fatores para alterar pé plano. E lembrando que pé plano, joelho valgo, tende a ocorrer com maior incidência. Se essa pessoa tiver o diâmetro biilíaco e bitrocantérico maior, ferrou. Se essa pessoa tiver um percentual de gordura muito alto, ferrou mais ainda. Ou seja, ela pode ter outros fatores antropométricos que vão se somando. Ela tem pé plano. Aí ela tem um quadril muito largo, como nós já discutimos, um diâmetro biilíaco muito grande, bitrocantérico muito grande. Isso tende a gerar um valgo maior. E aí ela tem excesso de peso gordo, ela tem tudo para meter aquele joelho em valgo. E ainda é sedentária, que não tem musculatura fortalecida. Ferrou geral, né, galera? Olho de Tandera e essas avaliações. Esse cara que eu descrevi, será que ele é só um avatar ou ele é o cliente de vocês? Ele se correlaciona com algum cliente de vocês? Vocês já mediram o arco plantar do cliente de vocês quando ele faz valgo lá para ver se não tem uma tendência devido ao arco plantar dele? Vocês mediram o diâmetro biilíaco, cristeliaca dele, né? Biilíaco, para ver se ele tem um diâmetro maior que o normal? Ele é de descendência germânica, como é aqui em Blumenau? Ele veio aí de Blumenau lá para a cidade lá, Formiga, lá, Formigueiro, uma coisa assim, que é a cidade do Yankee, né? Uma coisa assim, né? Ou para a cidade Petrolina lá do Kaique, né? Então vocês têm que dar uma olhada nisso aí, galera. Tem que dar uma observada, né?
Corrigir a pisada pronada, devemos usar exercício de inversão. Ó, acabei de falar em um exercício, né? Caminhar na areia é uma boa estratégia, tá? Uma boa estratégia aí, Genildo. Fazer estabilização com miniband ajudaria a minimizar válvulo? Sim, sim. Agora, vai resolver? Talvez sim, talvez não. E se não resolver, que outras estratégias, professor Vicente, tu teria? É isso que nós temos que discutir. Se tu aplicou essa estratégia, ela tá funcionando, Vicente, cara, show de bola, segue o baile, progride com a carga, aprimora o trabalho, tá funcionando. Agora tu aplicou, não tá funcionando, o efeito tá muito brando, muito leve, não tá tendo uma repercussão interessante. Que outras alternativas tu tens para colocar conjuntamente com essa estratégia? Caminhar na areia, como a gente colocou, é uma delas, né? É uma delas. Então, esse é o aspecto que nós temos que discutir, né, galera? E analisar. Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta de vocês aqui, ó. O pessoal que botou na caixa de pergunta aí, eu já dei uma observada, tá? Muito boa noite a galera que tá entrando agora aí, tá? Que horas o curso? João Alberto tá perguntando aqui, ó. O curso começa às 9, vai até o meio-dia, sábado. Começa às 9 da manhã, vai até o meio-dia no domingo, tá? É um curso no sábado, outro curso no domingo. Sábado, diagnóstico postural e fechamento de diagnóstico postural, e domingo, análise de exercícios corretivos posturais para diferentes desvios posturais. Já falei um para vocês aqui, ó, caminhar na areia, puxar com a ponta dos pés uma toalha para arco plantar, né? É alguma das coisas que eu vou comentar aí no sábado, né? Miniband já comentei que ajudaria, né? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui, galera. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem lives anteriores aí que a galera tá comentando. A gente deixa no canal no YouTube do X também, né? Caminhar na areia que a galera tava comentando que eu falei. Eu deixei lá pra trás, né? Agora eu tô vendo as... Melhor é vocês colocarem as perguntas, pessoal, na caixa de pergunta aqui. Fica bem mais ágil a gente poder resolver aqui e responder, tá? Então beleza, galera que entrou agora aí, ó. Tem mais uma pergunta na caixa de areia. Eu quero discutir um outro detalhe aqui com vocês de exercício, tá? Como as caixas de areia são raridades nas academias, poderia fazer esse treinamento em um tatame? Não é a mesma coisa, Carlos. Não é a mesma coisa. O tatame ele amacia um pouco e ele minimiza impacto. Mas a ideia da areia é um piso instável, cara. Numa areia bem fofa, tá? Seca, o piso é instável. E a estabilidade quando tu pisa e deformado, né? Não é um piso estável e ele deforma diferentemente conforme tu pisa. Então a galera que está acostumada como eu assim jogar na areia ou caminhar na areia vai perceber que tu não tem uma base estável como tem num tatame, né? No tatame, por mais que ele deforme um pouco e ajuda a minimizar o impacto, não é a mesma coisa que a areia. Então a areia é um diferencial, tá? É um diferencial. Então, sugestão. O cara aqui da Havan, né, o filho do dono da Havan lá, do velho da Havan, do Luciano Hang, construiu uma clínica de fisioterapia bombástica, primeiro mundo, e botou uma caixa de areia lá dentro, cara. Dá uma olhadinha se vocês descobrirem aí no Instagram de Seguri ou da clínica dele, que eu agora não me recordo o nome, tá? E para vocês verem, tem vídeos que ele gravou mostrando o espaço da clínica, bem legal assim. E a gente vê que tem uma adaptação para isso, né? Tem uma ação para isso, beleza? Tranquilo, Carlos? Então, não é a mesma coisa, o tatame é mais para absorver impacto, tá? E não entra nesse dado que a gente está falando. E treinar descalço melhora os músculos intrínsecos. Aí que tá a discussão, né, Michel? Olha só, Michel. A galera faz, hoje eu tô vendo a galera fazer extensão de joelho descalço, flexão de joelho na cadeira flexora ou na mesa flexora descalço. E eu fico me perguntando, cara, qual é a aplicação? Num agachamento, esse dado eu vejo assim, ó, Michel, que não vai melhorar tanto, ou não tende a contribuir muito. Por quê, cara? Porque tu tá estático, né? Tu colocou os pés ali, mais afastados, mais fechados, né? Mais afastados, mais abduzidos, menos abduzidos, aí vai depender de algumas condicionantes, mas tu vai colocar os pés e eles vão ficar parados, estáticos ali. Fala, Lê, tudo bom? Fala, Adenilson, tamo junto aí, cara. Então tu vai colocar os pés ali e ele vai ficar estático, né? E aí o que vai acontecer, Emiliana? Tu vai fazer o trabalho com os pés estáticos. Então aquilo ali ajuda a capacitar melhor os teus mecanoceptores da sola do pé para encontrar melhor o equilíbrio, ajuda na tua consciência corporal de todo o corpo com a pressão dos pés no solo, mas em termos de exigir da musculatura intrínseca do pé, exige um pouco mais que o tênis. Mas não é a mesma coisa que caminhar numa areia onde o solo é totalmente instável. Numa areia fofa e seca, onde o solo é totalmente instável.
tá? Ó, Sophie chegando aí, certo, Sophie? Tranquilo? A Sophie diretamente de Portugal aqui falando conosco, então já ficou agora a live mais do que internacional de todas, né? Legal, legal, legal. Então tá aí mais uma abordagem. Então, treinar descalço tem algumas repercussões mecanoceptoras e proprioceptoras que eu vejo interessante para algumas pessoas. Não consigo entender a aplicação disso numa cadeira extensora, numa cadeira flexora, numa mesa flexora. É quando teus pés estão em contato com o solo que passa a ser interessante. Eu acho que numa passada seria o mais interessante, porque eu estou dinamicamente fazendo esse movimento. Mas não é a mesma coisa que na caixa de areia. Não é, certamente não é. Tá? Quem tem síndrome do impacto acetabular não consegue fazer a abdução, como trabalhar o val? Olha, consegue fazer abdução. A IFA, impacto femoroacetabular, eu tenho e faço abdução. Tu tens que ver primeiro se é piercing, se é pincer, né? Ou se é CAM. Qual é o tipo de impacto? Porque um é no colo femoral e o outro é no acetábulo do quadril, aquela proliferação óssea. Aonde que é? Colo femoral ou acetábulo do quadril? Outra coisa que tu tens que ver, qual é a região que isso está posicionado? É mais anterior, é mais superior? Normalmente é antero-superior, quando é pincer, por exemplo, né? E aí o problema maior não é a abdução. Normalmente o problema maior da IFA, do impacto femoroacetabular, é a flexão do quadril. A flexão do quadril, que normalmente é o problema maior. Grandes amplitudes são contraindicadas para a grande maioria das pessoas que têm IFA, tá? Eu tenho uma proliferação óssea. Há algum tempo atrás estava me incomodando muito. Hoje está sob controle, não me incomoda. Mas se essa proliferação óssea ela continuar a persistir e se desenvolver, mesmo sem dor, eu vou fazer a cirurgia de videoartroscopia para reposicionar aquele desenho ósseo anatômico, porque pode levar a uma artrose de quadril. Tem um curso, galera, que eu ministrei sobre isso, sobre IFA, de 4 horas, tanto o diagnóstico quanto o que é a IFA e o que o profissional de educação física pode fazer no indivíduo que tem um impacto femoroacetabular. Esse curso foi de 4 horas, eu ministrei um tempo atrás. Esse curso foi gravado e esse curso está disponibilizado no Training Foco Play, que é a plataforma de desenvolvimento e aperfeiçoamento de carreira do Training Foco. Training Foco Play, @Training Foco Play. Se a galera quer conhecer, tem hoje 75 cursos dentro da plataforma, é onde a gente abraça aí os nossos alunos e faz o desenvolvimento de carreira com a galera. E um dos cursos que tem lá é esse curso de 4 horas do IFA, tá? Impacto femoroacetabular. E aí, Bruno, todos esses detalhes que eu comentei aqui estão... Aí eu tenho vídeo, imagem, né? A videoartroscopia de polimento lá, de redesenho, né? Tanto do pincer quanto do CAM lá, a gente consegue ver. CAM ou CAM, né? Como alguns colocam, tá? Deixa eu ver o que mais aqui de pergunta da galera. O indivíduo normal deve ficar treinando descalço? Não. Eu assim, ó, Bruno, se o cara não identifiquei problema postural nenhum, o cara tem uma consciência corporal, não digo nem boa, mas que permite a ele fazer os exercícios adequadamente. Ele está começando o treino, não bota muito peso, ou bota o peso, ou trabalho com amplitude, ou cadência, mas ele consegue dominar bem, não vejo necessidade, cara. Não vejo realmente botar todo mundo a treinar descalço. Qual é a lógica? Trabalhar a propriocepção, a mecanocepção da sola do pé e dominar melhor o controle do movimento. Se o meu cliente tem necessidade disso, top, faça. Se o meu cliente não tem, cara, para que eu vou fazer, tá? Um outro detalhe nesse negócio de treinar descalço. Vocês perguntaram pro cliente de vocês se ele tem esporão calcâneo, cara? Se ele tem esporão no hálux? Se ele tem joanete? Porque olha só, joanete nem tanto agora, esporão calcâneo eu tenho nos 2 pés. Pô, como eu já disse, a parte óssea minha é toda detonada. É foda, mas é toda detonada. Toda detonada, cara. Os guris ficam rindo aqui, ó. Pô, os caras ficam tirando sarro de mim aqui, ó. Os guris ficam lá mexendo no X, ficam lá programando, né? Diegão aqui e Brunão aqui. E aí eles ficam tirando sarro ainda, meu. Mas galera, toda detonada. Então olha só, pensa aqui num João Moura. Quando eu vou jogar na areia, que eu sou peladeiro do futebol, peladeiro. Longe de ser um praticante com nível de performance e tal, sou peladeiro. Mas quando eu vou jogar numa areia, se eu pegar uma areia muito molhada, que ela fica batida,
eu já fico assim para ir jogar. Porque eu sei que eu vou entrar de calcanhar naquele piso que não tá tão macio assim e pode dar um problema no meus esporão, cara. Porque assim, ó, o esporão, o que, que é? Meus esporões, né? No calcanhar, no calcânio, ele tem uma proliferação óssea. Então, e aí eu tenho outro detalhe também, né? Eu tenho 50 anos. E o que, que acontece no cara que tem 50 anos? Entre várias situações. Aquele coxim gorduroso que tem no calcanhar, embaixo do calcanhar, ele vai diminuindo, sabia disso? É, vai diminuindo aquele coxim gorduroso. Então quer dizer que eu exponho cada vez mais o meu calcânio ao impacto no solo, conforme a idade vai passando. Isso é processo de envelhecimento saudável, cara. O coxim gorduroso lá do calcanhar vai diminuindo. E aí, como eu tenho esporão, que é uma proliferação do osso, eu andar de pé descalço no piso, eu tomo muito cuidado para entrar bem na maciota. Andar de pé descalço no piso no verão, por exemplo, aqui em casa, piso, chão do apartamento. Não, até ando, cara, no verão, mas eu ando caminhando com muito cuidado. Porque se eu bater o pé um pouquinho mais forte, já vai, e aí machuca ali o esporão, cara, e fica doendo por muito tempo para resolver. A última vez eu fui jogar futebol aqui no Ramiro, que é aqui do lado, tinha chovido, a areia tava batida, eu joguei ali 3 partidas, tive que voltar pra cá, eu bati o calcanhar, ficava doendo muito. Galera, eu fiquei 6 meses para passar aquela dor do calcanhar. Então assim, ó, quem vai treinar aí descalço, vocês perguntam pra galera se eles têm esporão, vocês fazem esse diagnóstico aí. Não é sair no oba-oba fazendo de pé descalço para todo mundo. Eu tô botando agora um problema que existe. Não é só o João Moura aqui que tem, não. Tem uma galera aí que tem. E quando bota fazer exercício de pé descalço, tem que tomar cuidado, porque vocês podem estar tentando buscar uma melhora da propriocepção. Isso vai ajudar na técnica do movimento. Ok, se isso for necessário. Se isso for necessário. Mas vocês podem estar prejudicando o esporão do cara. Já pararam para pensar nisso ou não? São N variáveis, galera. Não dá para botar linha de montagem com o nosso cliente, meu. Todo mundo faz de pé descalço. Que isso, velho? Quem precisa faz de pé descalço. Legal? Tem uma lógica. Por um determinado tempo, não é ad eterno esse negócio, mas por um determinado tempo. Quem não precisa, Ivi, não faz, cara. Wagner, quem não precisa não faz, por que vai fazer? E quem tem esporão, Nádia, daí que não faz mesmo, meu. Porque pode machucar, principalmente uma passada em pé descalço. Tá? Quando o pé tá parado, ok, um agachamento, né, Tainara? Então tem N fatores aí, Carlos, pra gente pensar. Certo, Franciane? Tem N fatores. E aí a Lê tá colocando um dado importante aqui, ó. Deixa eu fixar essa da Lê aqui, ó. Virou modinha, né? Modinha, na verdade. E aí, Lê, tem muita coisa que vira modinha na nossa área. E que não é necessário fazer com... Ó, o que eu tô dizendo, não é que eu tô dizendo que ninguém precisa fazer. O que nós, profissionais competentes e responsáveis, precisamos fazer é o seguinte: entender bem para que eu estou usando aquela estratégia, qual é a lógica daquela estratégia, entendeu? Entendeu bem? Entendeu, Bruna? Ah, entendi bem qual é aquela estratégia. Beleza. Então eu sei para quem eu vou aplicar. Então quando eu identifico, faço um diagnóstico de alguma pessoa que realmente precise daquela estratégia, eu aplico. Se aquela pessoa não precisa daquela estratégia, eu não aplico. Eu, João, cheguei para treinar com a Alê, tá? Cheguei para treinar com o Dan. Cheguei para treinar com o Bruno. Virou modinha. Aí ele vai aplicar treinamento comigo. Passada, agachamento, stiff, vai me botar de pé descalço. Tá. Mas ele perguntou para mim dos meus esporões, cara. Cara, eu tenho 50 anos. O que isso leva? Diminuição do coxim gorduroso no calcanhar, que faz a interface entre o piso e o calcânio. É um coxim gorduroso que tem ali. Podem ler em trabalho de envelhecimento saudável. O cara vai diminuir o coxim gorduroso. Eu tenho 50 anos, então o meu coxim gorduroso já é menor do que um guri de 20, 30. Então isso já expõe mais ao natural o calcânio a um impacto maior no solo. Tá? Mas eu tenho esporão no pé direito maior e no pé esquerdo também. No calcânio do pé direito e no calcânio do pé esquerdo. Tá? Para eu caminhar no chão normal no verão, aqui no meu apartamento eu já tenho que caminhar na maciota. Eu vou caminhar numa calçada e pé descalço, eu tô cuidando muito, que eu vivo de chinelo quando eu saio de casa. Por quê? Devido ao meu calcanhar, meu calcânio. E aí, né, Ale, virou modinha. E aí vocês vão me treinar sem responsabilidade nenhuma com isso, sem perguntar se o João tem, se ele sabe se tem, sem perguntar a idade. Eu perguntou a idade do João, não usou pra nada aqueles 50 anos que o João tem ali, não considerou em nada aquilo ali, nem sabia que tem um coxim gorduroso que faz amacia um pouco esse processo lá no calcanhar, e muito menos sabia que isso diminui com a faixa etária do cara, e o João já tem 50 anos e diminui pra ele, Leandro,
Diminui para ele, Edmauro. E aí eu tenho que tomar cuidado que treinar de pé descalço, João, pode ser um baita problema, principalmente a passada, cara. Eu não tenho como treinar a passada de pé descalço. Não tem como, mas virou modinha, né, Ale? Todo mundo vai fazer. Então o que eu tô dizendo aqui, Diogo? O que eu tô dizendo aqui, Adson? Para algumas pessoas é fundamental fazer, galera. Para outras pessoas é contraindicado. Eu não posso fazer passada em pé descalço. E por que vocês poderiam pensar em prescrever a passada para o João de pé descalço? Para ele controlar e sentir melhor a pressão no pé, no arco plantar, para ele poder ter uma mecanopercepção melhor do pé e poder com isso trabalhar melhor a consciência corporal da técnica de execução do exercício. Então isso vai ajudar muito no controle do movimento, caso o João precise. E aí, Diogão, nós temos que ver com a galera, por exemplo, aí da engenharia do corpo, que tu é o coordenador geral aí da galera da engenharia do corpo, Diogão. Seguinte assim, ó, quem é dos meus clientes que precisa fazer a passada de pé descalço para dominar melhor a técnica de execução? Toma cuidado, será que tu não tá botando muito peso, por isso que o cara tá se perdendo na técnica? Talvez tu tá botando o cara de pé descalço, para o cara dominar melhor essa mecanopercepção, essa propriocepção, e isso desenvolver melhor a consciência de execução, mas é porque tu botou muito peso para aquele indivíduo. Se botar menos peso, ele domina o movimento. Será que não é isso? Será que tu não está fazendo com uma amplitude que ele ainda não tem mobilidade para fazer? E se eu botar esse cara descalço e é indicado para ele, será que ele tem esporão calcâneo, como é o meu caso? Isso aí é biomecânica. E se esse cara está acima do peso, ele ainda tem mais massa corporal aplicada ali, pressionando aquele calcanhar que tem um esporão, cara. Já pararam para pensar nisso? Então tem uma aplicação treinada de pé descalço, mas tem indivíduos, como é o meu caso, contraindicado, velho. Contraindicado. E aí, Ale, não dá pra ficar em modinha, né? A gente não pode viver de modinha. O que é pior é que tem personal que faz todas as alunas treinar descalço. Eu sei, eu vejo isso acontecendo na academia. E o que eu vejo ainda pior, treinar descalço, fazer extensor de joelho, meu. Qual é a lógica? Aí perdeu a lógica, né, Ale? Mas é, cara. Não é flexor de joelho na cadeira flexora, mesa flexora, os caras lá de pé descalço. Cara, qual é a lógica desse negócio aqui, bicho? Aí perdeu completamente o fundamento, né? Aí perdeu completamente o fundamento. Ou possa ter algum fundamento que eu não conheça. Como eu não sou dono da verdade, não sei de tudo, talvez exista. Então cabe aí vocês argumentarem e me explicarem esse argumento, esse dado que eu desconheço, certo? Mas até então eu não conheço isso. Não conheço isso, né? Deixa eu ver agora aqui, ó, as perguntas que a galera meteu aqui. Treinar descalço mais indicado para aluno que tem tendência a valgo, usa um tênis muito macio. Olha, aqui ó, a Franciane colocou um dado legal, ó. Quando o cara tem valgo do joelho, tornozelo e tal, né? Dá uma olhada no tênis dele, vê se tem um lado do tênis, o tênis que ele mais usa para caminhar. E se ele é corredor, se ele corre de vez em quando, dá uma olhada no solo do tênis, vê se tem um lado que é mais desgastado que o outro, porque isso já é um baita indicador como é que esse cara tá usando o pé numa corrida, né? E aí é legal ver ele caminhando com aquele tênis. Quando ele comprar um tênis novo, pede para ele vir na academia e olha como é que fica o tornozelo e o joelho dele caminhando com um tênis novo que ainda não está desgastado. E aí pede realmente para ele tirar o tênis e faz uma avaliação da marcha dele. Então, com o tênis velho dele, pede um dia para ele levar na academia. Isso aí vocês fazem em 1 minuto, meu. Esse diagnóstico é 1 minuto, Franciane. 1 minuto. Em 1 minuto eu vou fazer isso. Eu peço pro cara trazer aquele tênis tradicional que já está mais desgastado, ou pro lado de fora ou pro lado de dentro, ou mais no antepé ou mais no retropé. Se eu tiver um baropodógrafo, melhor ainda, porque daí eu posso fazer uma baropodografia. Cara, ele subir em cima do baropodógrafo, 15 segundos faço uma foto. 15 segundos o diagnóstico. Aí peço para ele botar o tênis, caminha de frente para mim, caminha de costas ali uns 5 metros e eu observo. Posso até filmar, fica legal porque depois eu posso analisar várias vezes com a filmagem, né? Boto o celular mais baixo e filmo o cara, indo e vindo. Mas filmar o tornozelo dele e o joelho, é membro inferior que te interessa. Com o tênis torto dele, com um tênis novo que ainda não se acomodou e não está torto, vamos ver se muda, e descalço. Aí eu começo a enxergar coisas atreladas à deformidade do tênis, quando o tênis não está deformado e quando ele está sem tênis. Para ver se ele consegue corrigir quando ele está sem o tênis, algo que com aquele tênis velho dele, que já está deformado, ele joga um valgo maior do joelho ao caminhar, por exemplo. Ou fazer uma passada. Pede pro cara fazer passada com a quilagem que vocês treinam ele normal e observa indo de frente, voltando. Filma. Usa o celular para uma coisa que funciona, Silvana, né? Uma coisa que vai te ajudar, Gabriel, tá?
Filma o cara, porque depois tu pode analisar uma, duas, três vezes, mandar para um colega te ajudar a analisar junto contigo, né, José? Então tu troca informação com teus colegas, cara. Vamos nos ajudar, não é um querer puxar o tapete do outro, tem que se ajudar, se indicar, um cara contribui com o outro, aí a área cresce. Aí nós ganhamos valorização profissional, né, Daniel? Essa é a ideia, certo, Fati? A gente quer é que a área cresça, então faz isso. E aí vocês podem, por exemplo, se acontecer determinada situação assim, ó, com o tênis já deformado, o cara faz um valgo do joelho na passada. Com o tênis novo, ele faz um valgo bem pequenininho. Diminuiu muito pro tênis deformado dele. E de pé descalço ele não valga. Cara, então quer dizer que não é força muscular que tá faltando para esse cara. Porque quando eu boto ele descalço, que ele percebe melhor o pé dele no chão, ele não valga e a musculatura sustenta. Quando ele põe o tênis novo, ele valga um pouquinho. Então tá faltando ele perceber um pouco o pé dele no solo. Então treinar esse cara descalço por um período de tempo pode ser interessante para esse cara. E depois abolir completamente o tênis velho desse cara que já está deformado. Abolir. Então esse cara ele tem que tomar muito cuidado, porque conforme o tênis vai ficando velho, vai desgastando mais uma região e vai induzindo a ele piorar o problema dele, de tornozelo e joelho. Como é que vocês fizeram esse diagnóstico em 1 minuto? O cara fazendo a passada, fazendo a caminhada, vocês filmaram com o tênis novo, com o tênis velho e descalço. E aí vocês vão começar a comparar, vocês filmaram, vocês vão poder botar no note de vocês rodando um vídeo na direita, um vídeo na esquerda e começar a confrontar. Olha só quanta coisa informativa eu vou conseguir obter e aí eu vou definir se eu vou precisar treinar esse cara descalço ou não, se eu vou orientar ele a usar só o tênis novo no primeiro momento, o tênis velho abolir completamente. Vai depender muito do resultado que eu vou obter. Se mesmo de pé descalço ele valga o joelho, aí provavelmente está faltando aí uma força, rotadores externos, está faltando uma força dos abdutores, talvez os adutores estejam muito encurtados, hipertônicos, tem que aí fazer outros testes para avaliar. Os rotadores internos não estão hiperativos e os rotadores externos inibidos, tem que fazer testes funcionais para avaliar. A mobilidade, como é que tá? Eu vou ter que ir para outras questões e investigar. É isso que tem que fazer, que nem um médico. O cara está com uma dor abdominal. Ele supõe que seja tal coisa, vai lá, avalia. Pô, mas não é isso aqui. Se fosse isso aqui, o cara teria que sentir o abdômen e tal. Ele vai ter que buscar outras hipóteses e ir investigando até achar o problema. Diagnosticou bem, aí o médico vai prescrever bem o medicamento. É mesmo no nosso caso. Diagnosticamos bem o caso, vamos prescrever bem, desde que eu entenda o fundamento maior de treinar descalço, que é o que nós estamos discutindo agora aqui. Tranquilo, galera? Beleza? Deixa eu ver o que a galera colocou por aqui. E aí, Laura, como é que tá? Tudo bem? Cândido chegando aqui também. Pô, uma galera aí chegando na live, beleza? Deixa eu ver outra pergunta do povo aqui, ó. Retificando funcional. Aqui eu não entendi bem, Flávia, o que tu colocou aqui. Deve ter sido outra pergunta, né? Na areia funcionando, o que você acha? Na areia da praia, um funcional, tá? Acho totalmente viável. Agora, toma cuidado. Olha só. Vamos lá, ó. Olha só, Flávia, como nós temos que contextualizar e avaliar. Cada caso é um caso. Vou colocar um avatar aqui, ó. Imagina que a tua cliente, ela trabalha no comércio, tá? E ela trabalha numa loja, num shopping. E digamos que é uma loja, como é no shopping, mais chique e tal, mais um padrão alto, a loja também de padrão mais alto, exigem dela uma roupa mais formal, né? E exigem dela também usar salto alto. E ela trabalha 8 horas do dia nisso, né? Então o que acontece? Nós temos ali 8 horas do dia que ela trabalha com salto alto. Quando ela trabalha com salto alto, como é que fica o tornozelo para trabalhar com salto alto? As mulheres aí, como é que fica o tornozelo de vocês com o salto alto? Flexão plantar o tempo todo. Flexão plantar, não que a musculatura esteja fazendo força para flexão plantar, é porque o salto alto, vai lá, um salto agulha, faz uma flexão plantar muito forte, muito acentuada. E com isso faz o que com o tríceps sural? Fica o dia inteiro com o tríceps sural em posições encurtadas. Correto ou não? E como é salto agulha, um salto alto caprichado, a posição encurtada é bem encurtada do tríceps sural. Sóleo, gastrocnêmio medial e gastrocnêmio lateral. O que eu posso esperar dessa pessoa? Ter um encurtamento nessa musculatura. Se eu colocar a Flávia, essa pessoa caminhar na areia, correr na areia, começar a fazer treinamento aeróbio dela na areia, toma cuidado, porque ela pode sentir muito forte a musculatura dela. Tem que observar se ela consegue colocar o calcanhar no solo. Eu já tive uma cliente de personal que tinha essas condições e quando ela ia na praia, aqui em Santa Catarina, ela me retratava assim, João,
Logo, o primeiro diagnóstico que eu fiz com ela, com o banco de Wells, eu fiz o banco de Wells, não me recordo bem, mas deu um valor baixo, assim, não muito baixo, tipo 10, 15 no banco de Wells, né? Até se sentar e alcançar. E eu sempre pergunto onde é que a pessoa sente a musculatura. E ela me retratou, João, eu tô sentindo muito batata da perna, tríceps sural. Aí eu perguntei, como assim batata da perna? Ela disse, muito, João, muito. Aí na anamnese que eu fiz, eu verifiquei que ela trabalhava há anos num shopping aqui em Blumenau e usava salto alto 8, 9, 10 horas por dia, porque às vezes ela ia almoçar, salto alto, voltava para o trabalho, estava de salto alto. Então não era só a hora do trabalho, era o intervalo do almoço que eu tinha que contabilizar isso. E outro relato, quando ela ia para a praia, ela não conseguia colocar o calcanhar na areia. Olha que louco isso. Ela caminhava meio que na ponta do pé, afundava o pé na areia, aí sim o calcanhar se apoiava na areia. Ela não conseguia botar o pé como um todo assim na areia. Doía muito a batata da perna. E aí quando tu faz o banco de Wells, o que que tu identifica? Que ela tem um nível razoável até de flexibilidade, 13 ou 14 ali, mas o que? Ela sente muito forte tríceps sural. Então, quando tu vai analisar a dorsiflexão do tornozelo, é mínima. Não tem muita mobilidade, a musculatura que tem que alongar na dorsiflexão está extremamente encurtada. E aí, imagina essa mulher, Flávia, tu colocar ela fazer caminhada na areia. É muito complicado nesse primeiro momento. Talvez aí tu tenha que fazer uma periodização. Nessa periodização, colocar um mesociclo inteiro, com vários microciclos ali contabilizados, para trabalhar a mobilidade do tornozelo dessa mulher nessas condições que eu estou descrevendo aqui. Trabalhar a mobilidade do tornozelo dela associado à flexibilidade de tríceps sural, para dar uma base no tornozelo que ela não tem, e ela não vai parar de trabalhar, né, galera? Ela vai continuar trabalhando 8 horas por dia, usando salto alto. Então eu tenho que, mesmo mantendo a fonte do problema, eu tenho que ter ações que resolvam o problema. Então ela vai treinar comigo e ela treina comigo 2 vezes na semana. Eu vou fazer então trabalho de mobilidade do tornozelo e vou fazer trabalho de flexibilidade e tríceps sural. 2 vezes por semana, quando ela treina comigo de personal. Mas será que 2 vezes só na semana vai dar conta do recado? Aí eu tenho que agir de uma forma, e aí vai uma dica para vocês, uma sugestão de atuação profissional. Trabalhem orientando e educando os clientes de vocês para treinarem algumas coisas em casa também. Eu vou ensinar para essa mulher, Flávia, nesse avatar que nós criamos aqui, a ela fazer o trabalho de mobilidade do tornozelo de forma autônoma, sem precisar de mim, e fazer o trabalho de flexibilidade também na parede, com o pé, com o joelho. Tem várias alternativas para isso, vários exercícios para isso. Eu vou instrumentalizar o meu cliente. Quando eu faço isso no treinamento, eu instrumentalizo, eu educo, eu atuo pedagogicamente como professor, educando o meu cliente para que ele faça isso autonomamente fora dos meus horários de treino, em dias que ele não treina comigo. Porque 2 vezes na semana, se depender só de mim, não vou resolver o problema dela. Não vou. Então eu preciso ser professor acima de personal trainer. Ser professor, educar. Educar, capacitar a pessoa, Flávia, para fazer autonomamente depois. Certo, Felipe? Pegou a ideia? E aí a pessoa vai fazer 4, 5, 6 vezes, 3, 4 vezes ao dia. Aí vocês vão ver resultado. Aí nós vamos resolver o problema da menina. Aí nós vamos nos tornar com uma visão muito positiva para esse cliente, que ele vai ver, pô, o profissional de educação física está resolvendo o meu problema. Mas só 2 vezes na semana fica muito pouco, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui a Flávia também colocando, obrigado e tal. Beleza, galera? Tamo junto aí. Opa, vamos ver aqui. Passando na marcha atlética, a entrada do calcanhar para os atletas master é risco de lesão? Olha, Isolani, não é que é risco de lesão. A marcha atlética, e aí eu me sinto confortável até para falar um pouco de marcha atlética, porque Blumenau é celeiro de marchadores atléticos de nível internacional. Tem o professor Ivo, tu lembra o professor, sobrenome do professor Ivo? Ivo Silveira? Pô, cara, agora eu vou falhar e não vou dar sobrenome do professor Ivo. Mas o professor Ivo é um treinador aqui de marcha atlética de Blumenau que já forjou, já construiu, já desenvolveu vários atletas que foram para a Olimpíada. O último é o Matheus, né? Foi nessas últimas Olimpíadas que meu ex-aluno, marchador do professor Ivo. E aí o que acontece? A gente vê esses caras treinando todo dia, tá, Isolani? Então, a técnica da marcha que é exigida é entrar fortemente com o calcanhar. Por isso que eles fazem aquele rebolado, né? Que às vezes pode parecer estranho para as pessoas, mas aquele rebolado com a dorsiflexão ajuda a entrar bem com o calcanhar. E lembrando que não pode ter fase de voo na marcha.
Então por isso que tem aquela técnica que fica aquele rebolado, porque tem aquela fase de voo para movimentar. E isso leva ao quê? Leva ele manter uma alta velocidade. Cara, os caras marcham a 12 km por hora, cara. Vocês já correram a 12 km por hora? Tem esse aluno Matheus, tem vídeo meu aqui no Instagram, que eu coloquei ele a fazer teste de VO2 máximo na esteira, marchando. Eu fiz um dia correndo e outro dia eu fiz marchando. Ele chegou a marchar, eu não me recordo bem até onde que ele foi, mas 12, 13, 14 km por hora, uma coisa assim, marchando, cara. E ele fadigou marchando na esteira, não precisou correr. Então assim, ó, esses caras, eles conseguem segurar sem fase de voo marchando a 12, eu não me recordo bem se foi 14 o limite que o Matheus chegou, mas chegou no nível bem alto. Então assim, dizer que eles vão ter lesão é forte, porque eles usam um tênis de absorção de impacto alto, tem uma técnica aprimoradíssima. Quem vê eles treinando na sala de musculação e na pista, como eu vejo, e eu gosto de ver, estudar, perguntar pro atleta, conversar com o Ivo, eu troco muita informação. Por isso que eu digo, eu aprendo o tempo todo. Eu falo pros alunos de graduação, às vezes eu tô conversando com o Matheus, tomando um café ali no bareco da FURB, na cantina da FURB, que é meu aluno, eu estou aprendendo com ele. Né? Então a gente começa a ver, assimilar a Simone, ver Radamés como é que é e aprender. Então não dá para dizer que é risco de lesão, porque eles têm uma técnica aprimoradíssima, o percentual de gordura desses caras é baixíssimo, olha a coisa que nós falamos no começo da live. Então o peso deles, a massa corporal é baixa, o nível de impacto, não sei se é na ordem de 1.2 a 1.4 vezes, 1.8 vezes o peso corporal, que é o que se fala para marcha, porque eles é uma técnica, né, de marcha diferente, a marcha atlética, né? Então eu não conheço aí um estudo que tenha quantificado o nível de impacto dos caras. Mas vamos jogar aí nessa ordem de 1,2 a 2,8 aí no máximo, né? Já que 2,8 é caracterizando fase de voo. Só que o percentual de gordura dos caras é baixo, eles não são pessoas pesadas, não são atletas pesados, dominam a técnica como ninguém, treinam muito a parte muscular para absorver bem esses impactos. Tem exercício muito específico que eles fazem. Eles fazem exercício botando peso no antepé e fazendo dorsiflexão para treinar tibial anterior, por exemplo. Os dorsiflexores, principalmente tibial anterior. Os caras treinam tibial anterior com carga, com peso em tibial anterior. E a galera olha na sala de musculação, acha meio engraçado, né? Os caras olham, que esse louco, pensa no esporte que esse louco faz. Ele tem que fazer isso. Teve alguém aqui em Blumenau que fez uma máquina para isso, inclusive. Né? Máquina de dorsiflexão? Máquina de dorsiflexão. Daí põe a anilha em cima, né? E aí consegue fazer a dorsiflexão. Essa aí eu não conheço. Foi lá na academia da FURB que eu vi isso aí, ou em outra academia. Ali na academia da FURB eu vi o Ivo fazendo com pesos, assim, botando o peso, halter, né? Botando halter. Bota halter, prende no pé com borrachas, elásticos e faz, cara. E no movimento da marcha. Então, assim, ó, Isolane, dizer que os caras vão ter lesão, não. Agora, acredito que não. O índice ali pode existir, atleta tá submisso a ter alguma lesão. O que eu acredito, que aí tem que ter estudo para confirmar a minha fala ou não, o que eu imagino, não é o que eu acredito. O que eu imagino é que devido ao esforço repetitivo, tem uma entrevista que a gente fez com o Matheus que ele falou num treino ou numa prova de marcha atlética, quantos movimentos ele fazia de flexão e extensão no quadril. Não me recordo. A coisa aí da ordem de 50 mil movimentos ou mais até. E aí, pelo movimento repetitivo que eles fazem, um desgaste talvez prematuro, articular, de quadril, coluna, porque ele faz uma escoliose funcional dinâmica o tempo todo. Tem vídeo meu aqui no Instagram que eu gravei o Matheus marchando na esteira descostas, né? Visão posterior que a gente vê claramente a escoliose dele funcional para marchar. Então isso talvez potencialize algumas lesões por esforço repetitivo, que outros atletas em outras modalidades também vão existir, tipo tênis. Então eu imagino que isso venha ocorrer. Eu não tenho, Jorge, eu não tenho Policris, eu não tenho, Ronildo, dados para afirmar isso, mas por uma análise lógica há uma chance razoável disso acontecer. Então, nesse sentido, acredito que sim, tá? A Tainara colocou aqui, ó, muitas pessoas falam que treinar descalço melhora a mobilidade, é real? Depende se eu vou exigir da mobilidade, né, Tainara? Se eu treinar descalço com amplitudes reduzidas, como é que eu vou trabalhar e melhorar a mobilidade se ao treinar descalço eu trabalho com amplitudes menos reduzidas? Eu tenho calcânio nos dois pés, o esporão nos dois calcanhares, falei isso já. Quando eu caminho descalço, as minhas amplitudes de movimentos, como eu caminho mais na maciota, a minha amplitude de movimento é mais reduzida. Então eu caminhar descalço,
eu até reduzo as amplitudes de movimento de quadril e de tornozelo. Então isso não melhoraria a minha mobilidade. Então vai depender, se tu treinar descalço e exigir mais da amplitude de movimento, sim. Se tu treinar descalço e não exigir, não vai adiantar. É lógico, né? É uma coisa bem óbvia até. Ah, tá aqui, ó, Ivo da Silva, né? A Isolane colocou, o Ivo da Silva. Vamos dar nome aqui. Mérito ao professor Ivo aí, que trabalha forte com a galera. O professor Ivo da Silva, né? Então é um cara legal vocês seguirem aí, porque quem gosta de marcha atlética, quer acompanhar, é bem legal, tá? Fala Franklin, Diegão aqui, o Diegão entrando agora, Diegão. Deixa eu mostrar aqui, ó. O Diegão entrou agora na live, o Diegão tá aqui, cara. Olha ali, ó, entrando agora na live. Dá uma passada pra ver como é que tava. Pra dar um rolê aí, pra dar um ibope pra nós. Beleza aí. Galera, show de bola aí, interação hoje 1000 aqui com a galera. Deixa eu ver aqui, ó, a sua percepção sobre treinar de meia. É mesmo treinar descalço, né? Se não é num piso que vai escorregar, é o seguinte, ó, Prince, nós já estamos discutindo isso um tempão, vai ficar salva a live, sugiro dar uma olhadinha, porque a gente já discutiu bastante coisa sobre isso na live. E lembrando que a discussão não está fugindo do tema que nós propomos aqui, ó, antropometria e morfologia, aplicações na biomecânica. Só que o que está rolando agora aqui, eu acho extremamente interessante, está rolando arco plantar, pé, tornozelo, treinar descalço, questões biomecânicas, cruzando com antropometria, que é a parte da antropometria do pé. Pô, discussões que até estão na pauta, mas o que nós estamos discutindo, treinar na areia, trouxe uma abordagem diferente, já defini isso, já mostrei que os caras da fisioterapia estão fazendo isso, né? Lá na fisio, imagina nós, né? Deveríamos trabalhar isso com mais cuidado e tal. Então tem situações aí bem interessantes pra gente pensar, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Galera, vou me aproximando agora do final da live, tá? Qual o tempo de descanso indicado e adequado para os treinos de potência? Repetição máxima. Ó, tá fora do tema da live, mas para não deixar aqui o Marcelo sem uma resposta, cara, tem que ser, como é treino de potência, as coisas são muito lógicas, né, se a gente pensar. Como é treino de potência, o que tu precisa? Manter a velocidade do cara, manter o ritmo de potência dele, né? Para fazer isso, tu não pode fadigar a pessoa e querer que ela faça veloz se ela tá fadigada. Até o risco de lesão vai ser potencializado e aumentado. Então, o que tu faz? Tu trabalha com intervalos maiores, 2, 3 minutos, né? Isso não é no geral, vai depender muito do que tu quer trabalhar, né? Ó, o José tá falando aqui, ó, José Personal aqui, que é 2h36 na Espanha. Deixa eu fixar aqui, ó. Pô, a live hoje tá pra lá de internacional, hein, cara? José da Espanha, quem é que era de Montreal, no Canadá ali? Tu lembra o nome? Ana Paula. Ana Paula, e teve mais gente aqui de Portugal, acho que foi... Não, teve. Não cheguei a ver hoje. Não era Portugal. Teve alguém que falou aqui, pô, esqueci, né? Beleza, show de bola. Galera, olha só. Então, ó, o pessoal tem que ficar ligado nisso. E dentro dessa parte da antropometria, fundamental trabalhar a ideia da postura, né? Várias questões nós estamos discutindo de postura. Então, lembrando a galera, fazendo um merchan agora aqui, sábado eu vou dar o curso de Body Fotogrametria. É um diagnóstico postural depois do Gold Standard, do padrão ouro, que é a radiografia, que nós não temos como solicitar exames de radiografia para avaliar a postura. Depois do Gold Standard, que é a radiografia, o próximo patamar em termos de precisão e rigor de análise postural é a body fotogrametria. E eu vou trabalhar com a galera aí no próximo sábado. Agora eu fiz uma divulgação aqui no Instagram pra galera. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui, ó. Tá rolando aqui a divulgação no Instagram pra galera. Não sei se vocês acompanharam. E esse sábado eu vou fazer a body fotogrametria. Eu tô vendo no Instagram aqui, tô fazendo uma análise dessa menina. Essa menina aqui é velocista, ó. E essa análise aqui tem a ver com a questão biomecânica. A questão biomecânica tem a ver com a questão postural. A análise morfológica que nós discutimos aqui é tudo fundamento maior. Olha lá como é que tu faz com a body fotogrametria, ó. O lance de ver nivelamento de ombro, né? Esse é o curso do sábado. É diagnosticar os problemas posturais que as pessoas porventura venham apresentar, quantificando aqui, ó, o desnivelamento de ombro dela. Agora eu vou lá, ó, verificar o desnivelamento, se é que existe, de pelve, né? Então a gente vai lá, ó, fazer uma análise de pelve usando a body fotogrametria para quantificar. E aqui está o número, ó. Tô ajustando direitinho aqui e lá a gente está vendo agora, ó, o valor da análise de pelve para ver quanto é que deu esse valor aí de desnivelamento de pelve, 0,3. Quanto é que tinha dado o ombro? 2,6. Então essa pessoa não tem desnivelamento de pelve e tem desnivelamento de ombro. Por quê? Dá uma olhada na coluna agora aqui, ó.
Tudo quantificado, galera. Se liga no bagulho aqui, ó. Esse é o curso de sábado. Análise postural por body fotogrametria. Olha lá, eu formo os segmentos corporais, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Um segmento corporal superior, um inferior e tem um ângulo. Para ser bem alinhada a coluna, deveria ser 180 graus. Olha o ângulo dela lá, ó. 173 graus. Então ela tem 7 graus de desvio de coluna vertebral que explica o desnivelamento do ombro e não apresenta desnivelamento de pelve. Eu tenho que considerar isso também como um dado postural para análise dos meus dados morfológicos, para minha prescrição? Lógico que sim. É óbvio que sim. Então o curso aí, fazendo um merchan e uma divulgação de sábado agora, 9 da manhã ao meio-dia, é esse que vocês estão vendo aí, ó. Usar a body fotogrametria na análise postural. E domingo, uma vez diagnosticado o problema postural, eu tenho que achar alguma alternativa prescritiva, né? E domingo vai ser a prescrição corretiva postural, aplicando treinamento de força numa abordagem cinesiológica de pares antagônicos anatômicos, tá? Então, são 2 cursos, é um combo de cursos, tá R$130 os 2 cursos. Um curso no sábado, um curso no domingo. Os cursos individuais são R$80. A Silvana já está inscrita aí, né? O programa que eu uso é o sistema de avaliação postural, o SAPO, mas o EXI, logo nós vamos ter algumas coisas aí para vocês fazerem também. A Silvana é assinante do EXI, fica ligado aí, Silvana, que o Diegão, esse cidadão aqui, ó, deixa eu mostrar o homem que tá mexendo com isso aí para vocês, ó. É esse rapaz aí, ó. Ele tá mandando bala no EXI para fazer esse processo aí, né, Diegão? É, quase nos finalmente. Olha aí, rapaz, olha aí. Então, logo, Silvana, teremos no X para fazer esse processo aí. E o curso de como usar, como fazer é sábado e domingo a correção postural, tá? Olha só, para a gente encaminhar o final da live aqui, nós discutimos bastante coisa que tem a ver com o tema, né? Vamos lá de novo, ó. Qual era o tema? Antropometria, morfologia e biomecânica. Só que rolou mais para um tema que eu achei que não ia rolar. Eu preparei um material aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, que eu nem acabei trabalhando hoje, ó. Eu queria trabalhar exercícios e discutir a morfologia e a antropometria nos exercícios aqui, ó, tá? Alguma coisa a gente falou dos agachamentos aí, mas com a questão dos pés, estava dentro do tema de hoje, fluiu muitas perguntas por aí, mas eu queria discutir outras coisinhas com vocês. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos deixar esse mesmo tema semana que vem, continuidade, parte 2, para a gente discutir, tá aí, o que eu tenho que considerar numa passada, num búlgaro, num movimento de exercício, né, de força com os dumbbells na frente, escorregando o pé, ó, e aqui eu estou usando a estratégia de escorregar, a questão de estar descalço ou não, se a pessoa tem um comprimento de membro inferior maior ou um comprimento de altura troncocefálica maior, um comprimento de tronco maior, interferiria biomecanicamente esses dados antropométricos na prescrição do exercício do cara? Certamente vai ter alguma interferência e certamente eu tenho que pensar. Então eu preparei um material para discutir hoje com vocês, mas como nós fluímos muito bem a discussão para outra área, eu achei até interessante eu nem ficar abordando nesse momento com vocês, mas vai ficar para semana que vem, parte 2, tá? Parte 2 aí, porque hoje rolou bem legal. E para introduzir esse assunto parte 2, ó, tô no meu Instagram, olha essa postagem de ontem aqui, ó. Desafio para vocês aí, tá? Grilo Capoeira, desafio para ti, pro Iago que tá chegando agora, tá? Desafio para Andréia, pro André. Olha só, nessa postagem, a ideia é exercícios abdominais com bola realmente ativam mais a musculatura. Essa é a abordagem, tá? Fiz uma abordagem, coloquei aqui, ó, as situações. Vocês vão dar uma olhadinha, ó, um dos exercícios que o cara testou por eletromiografia, que eu coloquei o outro. Tem um texto aqui do lado para vocês acompanhar, que estão os resultados, né? Ele avaliou aqui, ó, oblíquo interno, reto abdominal, oblíquo externo e eretores da coluna, tá? E aqui estão os dados no exercício feito no solo, com a bola, a ponte, né, clássica ou não, ponte lateral, que inclusive ele avaliou aqui. Vocês vão dar uma olhadinha. Mas o que eu quero chamar a atenção, e eu botei, aqui estão os resultados do cara, eu fiz uns esquemas aqui nessa publicação para vocês acompanhar, tá? Ó, fiz uns esquemas diante da minha linha de raciocínio que eu trouxe aqui os resultados e fiz uma linha de raciocínio bem longa, tá? Teve gente até que botou nos seus stories aí, beleza? Mas teve gente que não leu tudo, por quê? Porque eu botei no final essa imagem aqui, ó. Essa imagem é do próprio artigo, só que eu botei aqui uma ideia do centro de gravidade do cara, projetado para baixo, botei uma ideia do comprimento de membro inferior e a base de sustentação do cara, membro inferior, e a outra base de sustentação na bola, uma base instável,
bola, e uma base estável, os pés. Mas o que eu coloquei aqui, uma seta vermelha, ó, percebam bem que eu estou mostrando a distância entre a base estável e o centro de gravidade do cara, projeção do centro de gravidade, olha a distância. E eu coloquei um comprimento de membro inferior e um exercício abdominal, prancha abdominal com bola, clássico, né? Muito aplicado esse exercício. E eu perguntei no final do meu post, aqui tá a pergunta, ó, qual a implicação disto poderia alterar a atividade mioelétrica, a atividade muscular? Qual tua análise? Ninguém, só um cara me respondeu aqui, ó. Só um seguidor me respondeu essa pergunta, fez uma análise. O que eu coloquei? Essa situação, eu vou desativar momentaneamente os comentários aqui, ó. Essa situação primeiro aqui, e depois eu estiquei, eu alonguei a imagem, ó. Percebo que agora aqui eu coloquei uma pessoa que apresentasse fêmur mais comprido do que esse caso aqui, e uma tíbia mais comprida do que esse cara aqui. Então eu estou apresentando um cidadão que ele tem, a partir da projeção do centro de gravidade dele, um comprimento maior de membro inferior, e esse comprimento maior, tanto do fêmur quanto da tíbia, ou seja, dos membros inferiores, projetam essa base estável a uma distância maior do centro de gravidade dele. E aí o que eu perguntei aqui no finalzinho, aqui, ó, qual é a implicação disso num comprimento de membro inferior maior, numa atividade eletromiográfica do reto abdominal, como foi o caso desse artigo que eu apresentei aqui. E aí, galerinha, voltando aqui para ativar os comentários de vocês, eu desafio vocês a analisarem esse artigo, lerem esse artigo que está no meu feed e fazerem uma análise para nós darmos sequência quarta-feira que vem nessa situação que eu vi que é de interesse da galera aí de biomecânica, morfologia, antropometria, tudo junto reunido agora, com olho de Tandera, me dê visão além do alcance para eu pensar prescrição de exercício, Thiago, da galera. Como é que fica a prescrição de exercício desse cara? Mudaria então, galera? Teria algum impacto o comprimento do membro inferior? Olha aqui, ó, aqui ele tem um comprimento menor, aqui ele tem um comprimento maior. Isso aumenta, diminui, altera alguma coisa esse comprimento de membros aqui? Certamente altera. Eu não vou discutir isso agora. É o tema de quarta-feira que vem, que eu vou abrir a live quarta-feira que vem com esse post, tá? Eu vou abrir, na verdade, com um post que o Brunão vai fazer parte 2 aí, mas a primeira coisa que eu vou discutir na live semana que vem vai ser essa questão aí. E nós vamos abordar mais essa questão semana que vem, aí tentando trazer um pouco mais para os exercícios de força, porque hoje nós trabalhamos bastante o pé, com exercício de força e exercícios aeróbicos, caminhada, areia, discutimos bastante coisas que não estão no radar aqui da galera nessa rede social do Instagram, né? Tá certo? Então nós vamos ver aí semana que vem. Falar em uma outra oportunidade é muito interessante. É o que nós vamos fazer, tá, Vicente? Então semana que vem vocês estão convocados para aparecerem 8 horas da noite aqui no Instagram, no meu perfil. Nós vamos continuar nesse debate aí, a gente vai divulgar com o mesmo tema de hoje, parte 2, semana que vem, tá? E aí a galera vai ter esse suporte aí. Quem gostou da ideia do curso de postura, que está perguntando aí, só falar comigo no direct, eu explico melhor os detalhes. E naquele próprio post ali explica melhor esses 2 cursos, sábado e domingo. Fica salvo no Treine Foco Play para a galera depois. Se tem dúvida também eu falo. Sem compromisso nenhum, vem falar comigo no direct, eu passo as informações, tá? Tenho muito para comentar e analisar com ótimos resultados para o joelho e quadril. Que gostaria de... Deixa eu ver como é que ficou aqui. Ficou sem terminar aqui a colocação. Mas beleza, semana que vem, Vicente, deixa eu ver aqui, ó. Semana que vem nós com Teraband, beleza? Mini Band, Teraband. Semana que vem a gente discute isso aí, vamos lá. Beleza. Com relação ao trabalho de flexibilidade, vamos discutir aí semana que vem. Vocês podem mandar aí as ideias de temas pra gente debater semana que vem, tranquilo. Como corrigir esse desnivelamento do ombro. Ali, ó, aquele que eu mostrei do vídeo, João, ficou claro para vocês que o desnivelamento do ombro, vamos lá de novo, vou rodar o vídeo aqui, ó, tá? Deixa eu botar para cá. Ó, vou botar aqui o vídeo, esse aqui, ó.
Ficou claro para vocês que esse desnivelamento do ombro aqui, João, eu tô respondendo o João, fixei a pergunta dele aqui pra gente fechar a live de hoje com essa pergunta aqui. Ó. O que nós vamos diagnosticar aqui, galera? Por isso que é importante a body fotogrametria, né? A ideia é ver se essa pelve aqui embaixo, ó, se essa pelve está nivelada e ver se esse ombro aqui também está nivelado na horizontal. Então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, estou vendo o nivelamento horizontal do ombro. Ó. O desnivelamento do ombro aqui com horizontal é de 2,6 graus de desnivelamento com horizontal. Então não está nivelado. Tá? Quando eu vou lá embaixo para a pelve, ó, vamos lá, ó, se liga aí, Xará. Ó, João, dá uma observada aí. Ó. Quando eu vou lá embaixo para a pelve, aí eu tenho que ajustar bem direitinho aqui, né, dentro das esferas de marcação body fotogramétricas, o que nós identificamos aqui, João? Dá uma olhada lá, eu estou ajustando 0,3 graus. Ó. então, 0,3 graus a gente considera que a pelve não está desnivelada. Vocês vão olhar aqui, mas João, parece que está desnivelado. É que é o ângulo de filmagem em cima do computador. Isso aqui ficou ruim, mas foi o ângulo que deu. A pessoa que estava filmando para mim estava num outro ângulo, pareceu que estava desnivelado, mas não estava, porque o próprio procedimento está mostrando. Então ela tem a pelve nivelada, 0,3 eu não vou considerar desnivelado, e tem 2,5 ou 2,6 de ombro, então o ombro está desnivelado. Então como é que a pelve não está e o ombro está? Quando eu olho coluna, ela tem uma escoliose convexa à esquerda, consequentemente o ombro direito fica mais baixo e o ombro esquerdo fica mais alto. Então aquele desnivelamento, João, do ombro, ele está muito provavelmente em função da escoliose dessa menina aqui, ó. É a escoliose que está desnivelando o ombro. Por quê? Ela tem a pelve nivelada, tem o ombro desnivelado na ordem de 2,3, 2,5 graus e tem uma escoliose, ó, porque a coluna dela não fecha os 180 graus, está longe. Falta 7 graus aqui de desnivelamento de coluna, de grau de escoliose. Então, qual é a lógica que eu falo aqui? Ó? É o material que eu vou trabalhar no curso agora sábado. É isso aí, com diagnóstico com body fotogrametria. E qual é a lógica aí, João? Como é que eu corrijo aquilo ali? Cara, na verdade, tu tens que te preocupar em corrigir o quê? Em corrigir a escoliose dela. Rosi, personal Andréia, tem que corrigir a escoliose, porque muito, não dá para afirmar, mas com grande chance de estar certo, muito provavelmente aquele desnível de ombro não é da cintura escapular. Aquele desnivelamento do ombro é uma consequência da escoliose. Então o que eu vou fazer, Andréia? Eu vou corrigir a escoliose. Ao corrigir a escoliose, eu vou verificar e monitorar. E por isso que eu preciso estar fazendo recorrentemente a avaliação postural. E aí não preciso fazer toda a avaliação postural. Eu faço cintura escapular do cara e coluna. Porque eu já sei que a pelve está nivelada. Por que eu vou estar investigando a pelve, Ernie? Julius, por que eu vou estar investigando a pelve se a pelve está nivelada? Cara, não tem lógica, eu já sei que a pelve está nivelada. O que está desnivelado? Aquela cintura escapular, mas me parece ser uma consequência da escoliose. Então, é cintura escapular e escoliose que tu vai monitorar. Então, é 1 minuto, tu mede aqueles 2 pontos ali e já faz a avaliação, vê se está minimizando. Quanto é que é a escoliose dela? É de 7 graus hoje. A gente viu ali 173 graus, deveria ser 180. Então,